Boa tarde, tudo bom, pessoal? Agora aqui nós estamos com Alex Munhol, secretário de Esportes São Bernardo do Campo, vereador, conhecido, vou até jogar uma pimenta, conhecido como sendo queridinho, um amiguinho do prefeito Orlando. Não sei. Quem dera. É o que dizem, né? É o que dizem. Na nossa empreitada aqui, nós estamos aqui tentando convidar todos os possíveis pré-candidatos, porque lógico que isso é uma questão da política, uma coisa que muda cada dia, né? Sim. Com o ambiente. Então, antes de falar qualquer coisa, já faço a pergunta. É candidato a prefeito? Já começa já com a Tô principal, nem né? aí, tô nem aí. Não quis amaciar, né? Não quero. aí, Você vai isso ser aí. candidato ou não? É isso que a gente quer Vamos saber. lá. Não, primeiro a parte boa, né? O pessoal brinca sempre a questão do queridinho do Orlando. Mas eu acho que isso decorre do quê? É trabalho. O Orlando é um cara muito trabalhador. Eu falo assim, eu me acho um homem trabalhador, mas o Orlando consegue superar a gente. Você manda mensagem por Orlando 1 da manhã, ele tá respondendo você, você manda às 6 horas da manhã, ele tá respondendo você. Então eu acho que como eu tenho esse perfil também, de a gente sempre tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, o pessoal acaba falando que a gente é queridinho, mas não é não. Até porque eu já tive meus ranca-rabo feio com o prefeito, respeito muito ele, mas é bom, deixa o pessoal achar que é assim. Não, mas a sua história, queridinho, acho que ficou meio pejorativa, não é? O que dizem, né, em São Bernardo do Campo, que você é um homem de confiança. Sim. É um homem muito próximo a ele, né? Mas é isso, a gente tem... O queridinho foi maldade minha mesmo. Mas eu falo, mas essa questão de confiança, ali, é exatamente isso. Por quê? Porque ele sabe o perfil nosso de trabalho, entendeu? Não só político, mas técnico. Então isso ajuda bastante. Mas é normal já. E é bom, eu não acho ruim, não, eu gosto. Bom, e agora em relação a gente ser candidato, desde 2020, quando na eleição ainda, eu sou 2 mandatos vereadores já, então 2016, 2020. Em 2020, quando eu estava pedindo voto para vereança, nas minhas reuniões eu já falava, é a última vez que vocês vão estar me vendo pedindo voto para vereador. Porque eu acho que vereador, 2, 3 mandatos, eu acho que o que você tinha que fazer, você fez. Além disso, você não consegue fazer mais. Naquele momento, então, eu falei, não sou mais candidato a vereador. E realmente eu não serei mais candidato a vereador. Com o passar do tempo aí, o grupo que a gente tem, acho que o trabalho que a gente desenvolveu, o nome acabou entrando em evidência, eu me senti aí no direito, até fazendo parte de um grupo forte, que é do grupo do prefeito Orlando, eu me senti no direito de colocar meu nome também como um dos pretendendo aí uma vaga a prefeito, um pré-candidato a prefeito. Óbvio que sempre respeitando aí toda a disposição que a gente faz parte de um grupo político que grande em São Bernardo. Então hoje eu sou um pré-candidato a prefeito, tenho vontade, eu acho que eu tenho condições políticas, condições técnicas para isso, 30 anos de prefeitura, quase 30 anos de política me deu essa bagagem necessária, mas eu respeito muito, eu sei que dentro desse grupo nosso tem diversos outros players, diversos outros pré-candidatos com grande importância, com relevância de trabalhos entregues também, mas o que eu tenho certeza é, candidato a vereador eu não sou mais, e vamos estar trabalhando agora para compor uma chapa aí, candidato a prefeito ou vice-prefeito dentro de uma estrutura que a máquina nos permita. Legal. Não. Bom, queria cumprimentar o Ali aqui, queria agradecer sua presença, tá? Eu vou ser mais tranquilo, né? Ele já chegou batendo aqui, né? Dizendo que hoje temos um doce árabe, né? Fugimos um pouquinho do bolo, da família do Ali, tá? Fica à vontade, o café, certeza. Tá tudo servido, né? Dizer para o pessoal se inscrever no nosso canal, seguir, né? Compartilhar nossos programas, se gostarem, deixar opinião, é muito importante isso. Exatamente. E, Alex, eu queria falar um pouquinho sobre a Secretaria de Esportes, né? Você está 7 anos à frente, né? Sim. Conclui, né? Acredito que conclua até ou tem que se licenciar. Prazo de desincompatibilização, né? Então até final de março, comecinho de abril, nós temos que estar se afastando. Ok, mas deve ter feito muita coisa boa. Eu queria saber de você o que mudou nesses 7 anos do que você pegou, né? Da Secretaria de Esportes, e o que você entrega. Eu acho que a primeira parte é assim, o que é mais bacana, tá? Quando a gente era candidato a vereador em 2015, candidato para Orlando também, né? Ele falou, claro, se eu for prefeito e você for vereador, você tem condições de compor um quadro de secretariado nosso. Por quê? Porque eu sou funcionário de carreira, já tinha uma experiência boa, então acaba tendo essa oportunidade. Aí veio a eleição, o prefeito ganhou, né? Eu ganhei a eleição, o prefeito foi para o segundo turno, ganhou também. Aí ele chamou o grupo e falou assim, aí, topa ser secretário? Eu falei, eu topo, acho que é um desafio bacana. Daí eu falei para ele, só peço uma coisa, eu não quero ser secretário de esportes. Mas por quê? Meu pai no passado, em 2007, 2008, foi secretário de esportes. Então, todo mundo imaginava que por conta dessa tradição já do meu pai na área de esportes, automaticamente eu seria. E eu sei a dificuldade que eu sabia o que era a dificuldade de ter uma secretaria de esportes, pouco recurso, muitas coisas para fazer.
E eu falei de verdade isso, eu não queria. Aí foi passando, veio a primeira leva de secretários, ele nomeou um grupo grande, a segunda leva, aí a terceira leva, sobrou 4 secretarias, o esporte estava no meio. Eu falei, caramba, daí eu fui falar, prefeito, e aí? Ele falou, não, calma que a gente tá vendo ainda. Daí um dia fiquei sabendo pela imprensa, prefeito nomeia Alex Munhoz, secretário de esportes. Eu falei, tá vendo? Só porque eu não queria. Mas foi muito bacana isso, óbvio que era uma coisa que nós não queríamos. Depois que eu passei a conhecer o que era a secretaria, eu não me arrependo em nada, só tenho a agradecer ao prefeito pela oportunidade. Primeiro, quem trabalha no esporte é só pessoas que trabalham por amor, por paixão. Ali quem faz, só gente feliz, ou seja, tem prazer, não é trabalho, né? Prazer de estar indo é o dia a dia. Segunda coisa, nós pegamos, aí não é crítica, acho que passados 7 anos não cabe mais crítica, mas pegamos aí um município realmente muito deteriorado e o esporte, eu fiquei impressionado. Eu não conhecia o tamanho que era o esporte. Hoje a Secretaria tem 41 próprios esportivos, nós só tínhamos um próprio em condições de uso. Todos estavam destruídos. Então, isso foi um desafio. A gente pegar algo tudo deteriorado e devagarzinho, ano a ano, vir entregando. Então, ao longo desses 7 anos, nós conseguimos revitalizar 100% dos espaços, entregar coisas novas, campos de futebol, gramado sintético, piscinas. Tinha só a piscina da Paulicé funcionando. Hoje a gente tem 5 piscinas em funcionamento. Vamos entregar mais uma ainda em breve, ano que vem, lá no Riacho. Então, assim, esse desafio para mim foi positivo. Você conhecer gente boa, você trabalhar com agenda positiva, porque você vai... Tudo que você faz para o pessoal do esporte é felicidade. É raro ter um problema, é raro você ter alguma crítica. Em regra, é coisas boas. Então, ao longo desses 7 anos, a gente trabalhou muito, de domingo a domingo, porque o esporte acontece de sábado. A gente trabalha de segunda a sexta para organizar e de sábado de domingo para acontecer. Então, a gente trabalhou muito, mas eu não tenho nenhum pingo de arrependimento. A gente fez realmente muita coisa e existe o reconhecimento, né, desse trabalho, isso que é gostoso. Legal. Os eventos, via de regra, são aos finais sábado de semana, domingo, né? Sábado e domingo. Eu tenho a minha sobrinha, né, através da Secretaria de Esportes, né, na ginástica. Teve um evento recentemente, um evento nacional, né? Exatamente. Veio meninas, ginástica rítmica. E aí minha sobrinha participou. Então, até saiu na foto com o prefeito, com o secretário. Então, assim, é importante isso, porque isso não dá muita visualização, né? Mas é importante, e esse trabalho nacional, né? Porque a gente tem que buscar. E aí, para você ver um parâmetro, a GR eu sempre uso como exemplo. Nós não tínhamos, a ginástica rítmica em São Bernardo não existia. Existia um núcleo com 40 meninas no Jerusalém, que uma professora tocava. Aí, pouco antes da pandemia, começamos a montar, a pandemia atrapalhou, mas pós-pandemia. Nós já estamos hoje com quase 800 meninas e meninos também praticando a ginástica rítmica em 5 núcleos, e nós chegamos no nível nacional. Hoje está tendo um evento nacional aqui com garotas nossas participando e ganhando medalhas a nível nacional. Então, em 2 anos. Então, o custo-benefício é muito grande, porque quando a gente fala de esporte, o pessoal pensa o quê? Futebol, basquete, handebol, vôlei, aqueles coletivos, que é na mídia. Mas ginástica rítmica, ginástica artística, judô, karatê, e assim vai, entendeu? Aí você começa a pegar modalidades, em especial individuais, que o retorno é muito positivo. Então hoje nós temos uma equipe feminina já a nível nacional de ginástica rítmica, formada aqui na cidade em 2 anos. Formada pela prefeitura? Pela prefeitura, 100% prefeitura. Professores da prefeitura, recursos da prefeitura. Muitas meninas que a gente não consegue mais segurar, porque elas pegam um nível de excelência que daí vai para um clube, Pinheiros da vida. Vai para Exatamente. Acho que esse é o papel da prefeitura. Não é eu ter aqui a melhor equipe do Brasil, não. É eu descobrir talentos e deixar representar o Brasil afora, hein? Tivemos aí uns nomes muito bons aí aparecendo no Pan-Americano que teve. Sim, um grande sucesso nosso. Não só na convencional, mas no Paralímpico, nós temos diversos. É isso que eu ia te perguntar. Temos recorde, né? Eu estava estudando aqui sobre o seu trabalho e eu vi lá que foi no estádio aqui na Arena Olímpica. No Poliesportivo? No Poliesportivo. Teve um trabalho muito forte sobre inclusão, né? Muito. Paralímpico, não era? Exatamente. Isso aí é um trabalho, isso aí foi um planejamento. Isso que eu queria saber, um pouquinho sobre isso aí. Isso foi um planejamento. Isso eu lembro perfeitamente, né? Você novão, naquelas reuniões de secretariado. Em 2017, a assessoria administrativa do prefeito faz a reunião e pergunta os focos de cada secretaria. Naquela oportunidade eu levei para essa reunião, esse debate, falei, se a gente criar um programa de inclusão para o paradesporto, né? Na hora aprovaram. Esse é o caminho, pode ir que vai dar certo. E deu muito certo. Nós começamos isso em 2017,
Hoje nós temos aqui, não é o foco é fazer a inclusão mesmo. Você dá oportunidade de quem aí tem algum tipo de deficiência, tanto motora como intelectual, de estar participando e se integrando. Mas hoje eu estou com campeões olímpicos aqui, Paralimpíada. Hoje o Samuel Alves, lá, Samuel, fugiu o nome dele. Hoje ele é recordista mundial e foi campeão agora. Entendeu? No Parapan, vai para as Olimpíadas representando. Isso é um exemplo, a gente tem diversos outros aqui. Então, isso é muito satisfatório. Acabei de receber agora, foi a brasileiro de surdos, de badminton. Nossa equipe foi campeã. Então trouxe agora a medalha de equipe campeã do para badminton, que são o pessoal surdo. Então você vai oportunizando isso ao longo dos anos. Então hoje é atletismo, natação, badminton e assim vai. Futebol, hoje futebol de surdos, é muito bacana. Você vai, você vai lá no ginásio, tá tendo futsal lá de surdos, você fica com... E a arbitragem, como funciona? É um monte de bandeirinha que você fica jogando no chão, o pessoal vê que caiu no chão, tem que parar o jogo, que teve alguma falta. Então, assim, é muito bacana isso. E isso possibilita pessoas, cidadãos comuns que não tinham acesso ao esporte, estar praticando esporte hoje. Sabe o que eu acho sobre esse negócio de inclusão? Eu tenho percebido que tudo bem, ajuda as pessoas que estão precisando e tal. Mas ajuda muito na criação de todos. De todos, sabe? Você vê que a gente se torna mais humano, né? A gente começa a dar valor mais às coisas. Preciso dar um depoimento aqui. Isso para mim foi o que me chocou. Legal. Nós iniciamos um trabalho, até o professor Douglas, fica aqui meu parabéns para ele. Há 60 dias, o professor veio falar comigo de a gente fazer o tênis de mesa inclusivo aqui, para pessoas com Parkinson. Eu já tinha visto isso na TV e tal. Ele iniciou o trabalho, 60 dias. Eu fui visitar agora semana passada, nós estamos com 7 integrantes já lá. Uma mulher e 6 homens. E a gente começou, daí a hora que eu cheguei, eles pararam para a gente conversar, então a gente conversando, batendo um papo e tal. Pessoa de Parkinson não para com a mão, né? Tem as dificuldades e tal. Mas um deles, bem avançado, ele não conseguia nem andar. Tanto que nós fomos fazer uma foto, a pessoa foi se movimentando com o andador e tal, se desequilibrou, caiu. Fiquei assustado, né? A gente vai, tenta socorrer, normal. Mas o incrível, voltamos para eles começarem a jogar. A pessoa pega na raquete, ela para de tremer, ela começa a jogar tênis. É incrível, como pode? A pessoa caiu, mas pegou na raquete e começa a jogar o tênis. Então eu falo, que coisa maravilhosa, né? Tanto que eu falei com o prefeito, a gente está conversando com a saúde, eu não sabia, São Bernardo tem 4.000 pessoas com Parkinson. E a gente criar um programa agora realmente para começar a atender essas pessoas. Olha que coisa linda. Entendeu? Expandir isso. Eu falo que a gente não valoriza, nosso país não valoriza muito o esporte, né? Nós somos um país continente, temos uma das maiores populações e quando a gente pega, por exemplo, em Olimpíadas, né, o nosso resultado não fica para trás. E o esporte, ele é importante em vários segmentos, inclusive, né, afasta o jovem das drogas, né? Então tem tanta coisa importante e às vezes é pouco divulgado, né, Alex? Então eu queria, por exemplo, independente da pessoa ter alguma questão de mobilidade, alguma especialidade, mas a pessoa que quer praticar esporte pela nossa cidade, como é que ele procura, onde ele acessa, quais as modalidades, quando tem? Sim, nós temos 32 cursos, 32 modalidades esportivas que a gente oferece curso gratuito para a população. Sim. De 4 anos de idade até a melhor idade. Eu tenho uma pessoa do atletismo com 92 anos, campeão brasileiro. Foi para Natal e se tornou campeão brasileiro na categoria dele lá representando a nossa cidade. Qual que é a modalidade dele? Atletismo. Maratona. Meio maratonista. Olha que coisa linda. Então assim, a partir do dia 9 de dezembro agora, vai estar abrindo no site da prefeitura todos os cursos que nós temos para a pessoa fazer a inscrição. Em regra, a gente consegue, salvo aquele exemplo, natação. Natação acaba tendo fila de espera, porque tem uma demanda muito grande, mas a grande maioria dos cursos, todos eles a gente consegue atender 100% da demanda. Hoje atendemos mais de 35.000 pessoas, tá? Jovens, crianças, e você falou uma coisa muito bacana, eu sempre uso isso até como um carimbo aí da pré-campanha nossa. Quanto mais próximo do esporte, mais distante da droga está uma criança. E o idoso, quanto mais esporte, menos remédio. Isso é fato. Exato. Essa questão da pessoa idosa, nós fizemos há uns 2 anos atrás, pouco antes da pandemia, na verdade, um levantamento qualitativo lá no CREC da Paulicéia, que é um centro esportivo que tem pessoas mais idosas. Nós entrevistamos quase 1.000 pessoas. 60% delas declararam que no último ano que começou a praticar esporte e que diminuiu o uso de medicamento, ou pararam com o uso de medicamento. Então, é fato, é uma pesquisa que comprovando realmente. Por isso que eu falei, vou brigar muito aí
até como vereador, para que tenha realmente um aumento de repasse de verbas para o esporte, porque a gente investindo mais no esporte vai diminuir a demanda na saúde, vai tirar o risco de vulnerabilidade das crianças que tem aí próximo da rua. Então eu fico muito feliz com isso, saber que tem 35 mil pessoas sendo assistidas hoje pelo esporte. Pô, que legal. Estou muito interessado em saber um pouquinho mais sobre o seu futuro político. Lógico que aí vocês tem que tomar algumas decisões. E como você faz parte do grupo político do prefeito Orlando, você tem seu nome, tem o nome do Marcelo Lima. Não sei como é que funciona. Teve uma situação atual que dizem que o Paulo Serra não tem uma boa relação com o Orlando, acho que é público isso, né? Então, qual que é o futuro? Paulo Serra foi eleito presidente estadual do PSDB. E eu vi uma entrevista do prefeito Orlando. Não quero que você responda por ele, por favor, só estou ilustrando. Se eu não me engano, foi na televisão, se não me engano, Bandeirantes, ou foi na Rede TV. Bom, mas o prefeito esteve aqui, foi muito corajoso e fez inúmeras críticas ao PSDB. Não, mas depois que ele falou lá ao vivo das dificuldades que o PSDB tem passado, que para mim me surpreende, um partido que controlou o Brasil praticamente. Foi pro jornalista lá, o Vila, não. Foi pro Vila, né? Foi pro Vila. Não, aquela sim, entrevista bem polêmica. É verdade. Sim. E fala das dificuldades do PSDB se encontrar, que é uma pena para minha ver, não que eu não estou fazendo campanha eleitoral, mas é uma estrutura muito grande. Sim, é uma história recente, líderes importantes como Fernando Henrique Cardoso e etc. Então, o plano real vem naquela época e tudo. Exato. Né? E se encontrar estar nessa situação é uma coisa um pouco difícil de se entender. Então, aí claramente eu te pergunto, para onde vai esse grupo político? Vão se permanecer com o PSDB? Eu vejo insatisfação do prefeito, que é o líder político de vocês, que assim que eu entendo, e eu acredito que vocês vão atrás, não sei, eu acho que é assim que funciona. Qual que é o futuro? O que a gente pode esperar para o ano que vem? Vocês permanecem, mudam? Como é que está isso aí? Eu posso complementar, claro. Se me permite? E eu até questionei aqui para um outro entrevistado, porque hoje a gente tem a federação, né? Sim. Então o PSDB faz parte da federação com cidadania, isso. Que já temos declaradamente aí o Alex, né? Que faz parte dessa federação. E temos a fala do Marcelo Lima, que vem como prefeito. O Marcelo Lima é de qual partido? Hoje ele está no PSB. PSB. Né? Então, você atualmente é do PSDB. Né? A federação precisa discutir isso no momento oportuno, precisa sair um único candidato, né? E aí temos esse jogo que deve mudar muito até o ano que vem, para saber, né, quem permanece em qual partido, como que vai ser essa estrutura. Né? Em relação pensando no cenário eleitoral para o ano que vem, os prazos vão até final de março, comecinho de abril, até dia 5 de abril, tem que ter as decisões de eventuais mudanças. Mas o que o Oli falou, acho que vem muito ao encontro do que eu penso. Eu estou no PSDB há 8 anos, eu estou no partido. Eu advim do antigo PPS, Cidadania, e vim para o PSDB. Porque sempre foi uma sigla que eu acho que foi falado. Existem grandes políticos nesse meio, eu acho que sempre foi um partido de somar, de contemporizar, pensando no futuro. Infelizmente, o partido, nessa última eleição presidencial, pouco antes, acabou perdendo um pouco o rumo. Eu acho que faltou realmente comando. Hoje o prefeito Orlando é um dos grandes líderes do partido, em especial em São Paulo, faz parte desse grupo, mas a nível nacional a gente acabou perdendo um pouquinho esse comando. Fiquei muito chateado, desde a eleição já tive um posicionamento, deixei claro, tanto que o partido estava caminhando com um encaminhamento da eleição nacional, e eu publicamente dei uma entrevista e me posicionei que eu não concordava com aquilo. Fiquei mais chateado ainda pelo seguinte: o partido sempre foi um partido extremamente democrático, sempre cumpriu o estatuto, tudo que tinha que ser feito era dentro das normas legais. Então fazia essa eleição municipal, fazia essa eleição estadual e assim por diante. Infelizmente, esse ano aqui a gente teve uma ruptura desse processo democrático. Então houve lá uma imposição de uma executiva nacional, rompendo o que deveria ser o quê? Tinha marcado uma eleição estadual. Suspendeu-se por obrigação aí até de um mandato de segurança, colocou-se uma executiva nacional provisória, agora sim tivemos uma eleição conclusiva, e elegeu-se um diretório provisório, a qual o Paulo Serra é o presidente, que vai ter que chamar uma eleição para isso ainda. E isso me deixa desconfortável.
Eu já tinha sinalizado isso para os demais pares do partido, e deixei claro que eu não quero estar num partido que tem esse tipo de desmando. Eu acho que eu quero estar num partido que está realmente para si. A gente não cumpre a Constituição e o processo democrático dentro de casa, como que você quer liderar, comandar um país? Então, eu não pretendo, isso é fato, eu não pretendo ficar no PSDB, salvo se tem realmente mudanças em termos majoritários. Já até expressei isso para o prefeito Orlando, respeito muito, volto a falar, o prefeito Orlando para mim é meu líder, mas quem tem que procurar um caminho que vou me sentir à vontade na política. Então, hoje, infelizmente, o partido, para mim, o PSDB, aqui no ABC não, no ABC ainda a gente tem uma estrutura diferenciada, mas hoje o PSDB a nível nacional se tornou um partido pequeno. Hoje tem muitos partidos que estão na frente dele em todos os aspectos. Números, inclusive. Números, exatamente, de fundo partidário, número de deputados e até propostas futuras, entendeu? Então, eu acho assim, acho que o meu prazo aqui está se dando, vou estar procurando um partido, eu não suporto, falamos dos bastidores aqui, eu acho que o radicalismo de esquerda ou direita, para mim, eu sou contra. Eu acho que tudo tem um caminho do meio, é o melhor caminho. A gente tem que ponderar. Eu acho que a esquerda tem propostas muito boas a nível Brasil, como a direita, a extrema-direita tem propostas muito boas também. Mas não sermos radical ao ponto que chegou as últimas eleições de desfazer famílias até. Exatamente. Irmãos não estão se conversando por conta de política. Isso aí para mim é um absurdo. Exatamente. Mas eu vejo assim. Então, eu pretendo estar estudando aí num espaço curto de tempo uma mudança partidária. Um comentário. A primeira eleição que o prefeito Orlando é eleito, naquele momento se dizia muito do efeito Dória. Sim. Né? Então, eu podia dizer agora com um pouquinho de maldade que essa debandada do PT, do PSDB, é efeito Dória também? Teve, né? Teve ruptura. É efeito Dória de novo. Dória, né? 100%. Eu sempre valorizei o Dória. Eu acho que o Dória é um ótimo gestor. Sempre elogiei, de verdade, muito. Trabalhei muito pela eleição dele. Mas hoje, se o PSDB está no momento que está, é por conta do Dória. Ele Dória é bom gestor, né? Mas politicamente ele cometeu falhas muito sérias. Acho que né? Na política, ali, sempre tem, para mim, um prazo. Tudo tem um prazo de maturação. Eu acho que o Dória não cumpriu o prazo de maturação dele na política. Então, na última eleição, para mim, o Dória perdeu a mão. E se hoje o PSDB está nesse estado, é por culpa dele. Pode ter certeza disso. Com certeza. Tanto que muitos, né, saíram, muitos nomes importantes. A gente vê hoje o maior exemplo disso é o Geraldo Alckmin, né, que está justamente, né, na oposição aí como vice-presidente. É isso aí. Né? Interessante. Eu queria falar com você também, Alex. Existe um programa direcionado para a terceira idade especificamente, mas não pautado só no esporte competitivo, né? Mas no esporte como agregar, né? A saúde. Não, primeira coisa, tudo que nós falamos, isso aí é uma coisa bacana também. Nós entramos em 2017, para vocês terem um parâmetro, tá? A prefeitura, meu pai foi secretário em 2007 e 2008. Naquele momento, o orçamento do esporte era 27 milhões de reais. O esporte tinha 27 milhões no município. Em 2017... Isso ano, né? Isso, anual. Em 2017, quando nós assumimos, eu levei um susto. O esporte estava com 7 milhões de reais. Aí eu fui atrás e entender o porquê. Mas o que aconteceu? Na gestão anterior, da administração anterior, houve vários convênios com o governo federal, gestão Lula, e ele repassou muito recurso para cá. Então, conforme ele repassava recurso federal, automaticamente deixava-se de se usar recurso municipal. Sim. Então, a hora que parou a vinda desses recursos federais, aí a gente sentiu o baque aqui. Então, aí o que a gente fez? De 27 para 7 milhões... Conversamos com o prefeito, vamos ter que priorizar. O esporte de alto rendimento não se consegue fazer com 7 milhões. Vamos trabalhar formação? Vamos trabalhar formação. Então o prefeito entendeu isso. Então hoje, tanto do jovem, tá, da criança nossa, ao idoso, a gente trabalha na formação social, na integração. Óbvio que aparecem os talentos de forma natural. Aí apareceu, nós vamos estabelecer, ajudar. E se é um atleta de nível internacional, aí os clubes vêm buscar. Então, volto, diversos clubes aqui de São Paulo e de outros estados, vêm aqui e levam atletas nossos do handebol, do judô. Hoje a principal modalidade nossa aqui é o judô. Todo ano eu perco atletas para esses clubes, mas é ótimo. É uma oportunidade que ele está tendo de ir para um lugar que vai estar recebendo por... Ou seja, profissionalizou o atleta. Mas o nosso papel é formar. E na terceira idade, eu falo que para mim, eu acho que primeiro, eu tenho um grande orgulho que é de ter colocado em prática novamente as piscinas. 5 piscinas São Bernardo, só tinha uma em funcionamento. Nós colocamos 4 piscinas em funcionamento, atende hoje quase 5 mil pessoas na parte aquática. Então é um grande orgulho que eu tenho. E o segundo é o programa Campeões da Vida. Porque nós pegamos lá um início com 40 pessoas,
trabalhando, fazendo integração esportiva. Hoje nós estamos com quase 800 pessoas acima de 60 anos, praticando 14 modalidades esportivas. E a alegria deles, o que é? Não é ganhar. A alegria deles é participar, integrar, é sair do sofá, é ter a troca de experiências, é uma higiene mental antes de tudo. Óbvio que a competição ajuda muito, dá um ânimo. Então, vamos competir em Atibaia, vamos para Praia Grande, fazemos competição aqui. É meta, né? E a surpresa vai acontecer esse ano. Esse ano aqui, nós participamos dos Jogos da Melhor Idade do Estado de São Paulo, ficamos em segundo lugar no estado. Legal. Então, hoje, sem grandes investimentos, com poucos investimentos, mas dando qualidade de equipamentos para ele, bons professores, hoje a gente está a nível estadual entre os 3 melhores municípios do estado. Isso foi muito gratificante, surpresa para nós e surpresa para eles também. Eles ficaram muito felizes com isso. Então aí mostra o resultado do trabalho. Que legal. Então o idoso que ainda não participe, quer participar, não tem um único polo. Nós temos vários polos e várias modalidades, é isso? São Alex? 14 modalidades, porque assim, as modalidades acabam sendo adaptadas, né? Então nós temos aí o voleibol, que é a modalidade que mais tem movimento. É adaptada, é mais lenta, um movimento que não é assim, é mais, você segura a bola. Então hoje são diversos próprios esportivos nossos que recebem isso daí. Lá no site da prefeitura tem lá o programa Campeões da Vida. Então você que tem mais de 60 anos e queira fazer atividade esportiva, não para competitivo só não, se for competitivo melhor ainda, mas se quiser só estar participando de integração, vem para cá. E aí tem, eles fazem bailes, fazem danças, houve um sarau agora semana passada maravilhoso, entendeu? Com quase 300 pessoas participando de sarau. Então acho que isso realmente cabe ao município, oferecer as condições as pessoas se integrarem na estrutura esportiva nossa. Legal. Nós estivemos aqui com o Edinho Montemor. Sim. Na época ele foi secretário de esporte com o Dr. Leandib, né? Isso, exatamente. E ele fala pra gente como se iniciou a questão do futebol do São Bernardo. Foi bem interessante, eu gostei bastante. Fala do projeto, falou muito do projeto Tigrinho. Eu sei que política é uma coisa complicada, né? Então, às vezes as pessoas opõem por opor, né? Sim, por ser oposição, não por ter um argumento adequado. O que você achou desse projeto? O que você disse que a gente... Porque eu vejo que teve muita coisa boa, na minha opinião. Sim, eu lembro que até eu conheci o assessor de um vereador, hoje que está na ativa, que faz parte, inclusive, do grupo de vocês. E quando a gente estava conversando sobre isso, ele fala, puxa, o projeto Tigrinho mudou minha vida. Você estava junto? Não, acho que você não estava junto comigo. Eu acho que não. Ele falou, mudou minha vida. Não, é bacana. O projeto de futebol em São Bernardo tem uma história maravilhosa. Uma coincidência, antes de vir para cá, eu estava aqui no campo do Lavínia, que é próximo aqui, nós estávamos homenageando o professor Ferreira. Porque depois do professor José Rossi, que é o idealizador do projeto de futebol na cidade, foi ele que deu continuidade. E a gente estava fazendo uma homenagem para ele lá agora, acho que com 74 anos, bacana. Então São Bernardo sempre foi um grande celeiro de futebol. Primeiro, pela quantidade de campos de futebol que nós temos. Hoje nós estamos aí com 12 campos de gramado sintético e mais 14 campos de terrão ainda, que vão ser gramados, na sua grande maioria. Quando o professor José Rossi, lá atrás, estamos falando de coisa de 50 anos atrás, 60 anos atrás, idealizou o projeto o que era? Era um projeto educacional, utilizando o esporte para melhorar a educação. Aí veio o projeto Tigrinho. E aí valorizou muito o esporte. Daí já começou um outro momento onde grandes destaques saíram daqui, revelou diversos jogadores para diversos clubes brasileiros e estrangeiros, e o Tigrinho fez isso muito bem. Eu participei dessa época, eu tenho 30 anos de prefeitura, eu conheço pouco toda essa formação. Onde que se perdeu um pouco o projeto Tigrinho? Não a execução dentro de campo, mas a gestão. Com o passar do tempo, volto a falar, não é crítica também, o clube se tornou um clube empresa, é um clube privado. O São Bernardo Futebol Clube é um clube particular, não é um clube da prefeitura, é diferente. No passado nós tínhamos um clube da prefeitura, aí passou com o tempo, não era mais. E aí começou-se a ter certa politicagem por trás. Então o projeto de formação de futebol era muito bom, mas o uso da máquina pública para um clube particular é ilegal. Então, e isso aconteceu. Durante muito tempo, você usava o estádio do 1º de Maio, você usava recursos da prefeitura, transporte da prefeitura, pagava água, pagava luz, para um clube particular. Para um clube que descobria o garoto, descobria lá o Alisson, se torna um garoto, e quem vai ficar com o lucro daquilo lá? O privado. Entendeu? Então isso, o prefeito Orlando chegou de pronto, tinha assim um contrato que a ser cumprido, foi cumprido esse contrato durante 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos. A hora que acabou, nós acabamos, não com o projeto de futebol,
com o projeto Tigrinho por conta disso. Aí criou-se o projeto Craques do Futuro. Tá? Então houve uma manutenção desse projeto. Então nós continuamos, hoje nós temos 24 núcleos de formação de futebol, 24 monitores, onde a prefeitura dá as condições de disputar campeonato, dá material esportivo, dá uniforme, faz o campeonato no decorrer do ano, dependendo da categoria. Esse final de semana nós tivemos aí um festival dos menores, né? Criança de 8 anos, 10 anos, não faz campeonato, faz o festival. Foi maravilhoso. Tinha aí quase 500 crianças no Lavínia, os pais, todo mundo integrado. Então, a prefeitura continua oportunizando a prática do futebol. Óbvio que daí a hora que aparece o grande talento, começou a aparecer clubes. Daí os clubes começaram a montar. Então, o Esporte Clube São Bernardo, o próprio São Bernardo e outros clubes estão trazendo esses garotos e dando oportunidade para ele se tornar um profissional. Mas a prefeitura dá a oportunidade de ele praticar o futebol. Então, assim, eu valorizo muito o Projeto Tigrinho, eu acho que tem que reconhecer isso. E só houve uma ruptura por conta de uma questão política nesse sentido, que a prefeitura não pode privilegiar uma entidade privada. Sim, isso que é acontecendo. Foi resolvido isso com o passar do tempo. Agora, faz 2 anos, nós fizemos a concessão do estádio 1º de Maio, então fizemos uma licitação, colocamos à disposição de quem quisesse participar. O São Bernardo Futebol Clube foi lá, licitou, ganhou, paga por isso. Então mensalmente o São Bernardo paga como se fosse um aluguel, né, um preço público para usar o 1º de Maio, mas o principal, ele tem que fazer um investimento na revitalização completa do espaço. Então já se gastou milhões lá para recuperar aquele espaço. Você entra lá hoje, é um espaço lindo, todo reformado, onde o poder público não tinha condições de fazer isso, mas um clube foi privado, investiu e reformou o espaço e continua dando oportunidade para a garotada. Sabe, eu estava falando sobre algumas coisas agora há pouco, e eu costumo dizer o seguinte: eu não sou contra a privatização e também não sou contra a gestão pública. Eu sou contra a má gestão. É isso aí. Entendeu? A má gestão. Por exemplo, a Enel, a má gestão é um exemplo de péssima administração. Você entendeu? E como nós temos órgãos públicos, administrações públicas aqui, que mostrou também total incapacidade na gestão. Eu acho que as bandeiras, a gente discute muito e a gente vota, infelizmente, a gente vota num personagem apresentado em campanha. E não, lá, vou ver quem, Alex Monhol, vou ver lá qual é a capacidade dele, qual é o projeto dele. De repente, sabe, até eu fiz um exemplo que é até um pouquinho maldoso. O Enéas, naquela época, ele foi campeão de voto porque ele tinha, meu nome é Enéas, não sei o quê. A gente votou no palhaço. Sequer percebemos que o homem era um intelectual. Grande intelectual. Não votamos no cara pelo que ele é. Sim. Ele tinha 15 segundos para falar, né? Não votamos. Você vê só como que nós estamos errados. Você vê como nós estamos errados. Eu vou me permitir fazer uma margem política aqui. Você falou do Enéas, mas eu uso sempre o caso do Tiririca. Eu não estou falando a pessoa que está ali. O personagem Tiririca é um personagem. O personagem Tiririca pediu voto, foi lá, foi o mais votado da história, depois conseguiu uma reeleição com um número estrondoso de voto. Mas as pessoas não enxergam por isso assim, eu estou votando de protesto nele. Você está enganado. Você está sendo enganado. Não por ele. Os líderes partidários colocam um grande puxador de voto como ele, teve 1.700.000 votos. Com esse 1.700.000 votos, elegeu ele e mais 5 deputados. Dos 5 deputados que elegeu, 3 foram presos. Então, ou seja, você está votando num bandido. Não no Tiririca bandido, mas você está elegendo um bandido. Exatamente. Então, a população tem que começar a enxergar essa questão de fazer esse estudo realmente político. Porque, não, eu não quero votar em ninguém. Não, você está votando, está protestando, só que está sendo enganado do mesmo jeito. É isso aí, é isso. Então, precisa saber muito bem o que faz. Sabe, eu sempre convido as pessoas que escolham o seu candidato, um projeto. Olha, hoje em dia a política está dominada por essa porcaria aqui. Sim. Lacradores, memes. E critiquem, você gosta do cara, do candidato da esquerda, da direita, mas você tem que ser o primeiro crítico. É isso aí. Porque se a crítica vem do outro lado é muito mais dura. E um detalhe, eu falo isso, quem está falando, não vou votar, aí você não tem direito de cobrar. A minha opinião é essa. Eu vou pedir um favor para você. Eu tô de olho aqui. Não, então, eu falo assim, só tem direito de cobrar, não importa que se você votou na oposição, situação, você pode cobrar. Não saí da cama para ir votar, então você não tem direito de cobrar. Você não fez sua parte. Eu me permita, tá, Alex? Eu discordo um pouquinho no seguinte sentido, né? As pessoas, hoje, esse cenário de lacração, fala assim, acontece alguma coisa errada com o governo. Aí tem muitas
celebridades, muitos artistas se posicionaram a favor daquele ou daquele, e aí vem o pessoal bater. Então, por exemplo, o Marcos Mion, que teve um posicionamento pró-Bolsonaro. Aí acontece alguma coisa, tá vendo? Você votou nele. Ou a mesma coisa acontece com algumas pessoas que votaram no Lula. E assim, eleito, ele é o nosso presidente, é o nosso governador de todos nós. Exato. Isso aí. Sobre essa crítica de não votar ou anular o voto, eu particularmente, vou dar minha opinião pessoal aqui, né? Eu falo, também é um direito, né? E eu entendo como protesto. Você falou, até como preguiça, eu acho... Mas né, tem que aceitar a maioria, então. Exato. Mas é assim, a partir do momento que aquele candidato se elegeu, ele é de todos, e não só do eleitorado dele, eu né? falo isso, olha, eu não votei no Lula. Meu primeiro turno eu tive meu candidato, segundo turno votei no Bolsonaro, não esconde ninguém. A partir do momento que o Lula está eleito, acabou. Ele é meu presidente. Vou torcer pro Brasil dar certo, vou continuar discordando, vou ser oposição, eu acho que tem que ser oposição, mas ele é meu presidente. Eu vou querer que o Brasil dê errado? Não quero. Não pode, a gente não pode. Também não existe ninguém errado, então totalmente errado, nem todo mundo totalmente certo. Então a gente tem que fazer o melhor possível para melhorar, né? Eu lembro que na eleição do Obama ganha a eleição e na época, eu esqueci o nome do opositor dele, escapou o nome dele. Hoje também, o Obama não lembra nem o que era. Aí ele é um senador lá importante, escapou. E ele faz o discurso reconhecendo a derrota. E o povo vaiando o Obama e tal. Ele falou, não, para aí. Pessoal, pro bem dos Estados Unidos, fala alguma coisa assim. Ele é nosso presidente agora. Exato, representa todos, né? Então, quem gosta, quem não gosta. Sabe, a gente precisa aprender um pouquinho mais. Então eu sempre insisto nessa questão de que eu vejo que nós forçamos vocês, que são candidatos, a coisas que vocês não queriam fazer. Perfeito. Entendeu? Então secretário, você é um homem experiente na questão aí tem uma carreira, funcionário público de carreira, tem uma trajetória importante na Secretaria de Esporte, e de repente, é que nem o americano fala muito, o candidato tem que beijar muitas crianças e gastar muito sola de sapato. Sim. E, às vezes o cara não quer beijar as crianças. Então a gente tem que aprender e votar em projeto e parar de votar em palhaço. Tanto é que na Ucrânia existe um comediante lá. Então, acho que essas coisas a gente precisa... Por exemplo, na questão da eleição do Javier Milei. Sim. Nós temos um amigo nosso, professor de Relações Internacionais, que fez uma análise para nós. Eu achei ele muito assertiva, muito boa a análise dele. Que a eleição do Milei nada mais é do que uma mensagem para aqueles que estavam, para os peronistas, que aquele sistema já não estava dando certo. Precisa atualizar. Mas ele acha, ao mesmo tempo, que até quem votou em Milei pediria o impeachment do Milei se o Milei cumprir as promessas de campanha. Perfeito. Porque o cara é louco lá. Ele está falando coisas que não existem, é impraticável, entendeu? Mas, assim... vamos dizer, eu entendo, lá precisava de um choque de administração, então o peronismo estava, eu sei que parece ser um pouco longe daqui, de São Bernardo, mas eu acho importante sempre a gente usar como exemplo tudo que está acontecendo pelo mundo. Então, precisa de um choque de administração, só que existia 2 candidatos que eram oposição ao peronismo. Só que o povo escolheu mais palhaço. Eu acho que esse é um símbolo errado que a gente tem na América do Sul em geral. Tem que ir lá, deixa eu ver o Alex Munhol, candidato, deixa eu ver a capacidade dele. De repente ele não fala bem no microfone. Sim, é isso De aí. repente você não é engraçado. Perfeito. De repente você não sabe dar fora das pessoas. Mas talvez então, você saiba trabalhar. Mas então, eu falo o seguinte, isso daí hoje, eu acho que nas últimas 2 eleições, e a tendência é agora cada vez mais, a população começar a analisar um pouco mais. Porque hoje a rede social facilitou muito a vida de todo mundo. Hoje você pega um adolescente, eu falo, olha, eu tive uma experiência desse. Eu cheguei, foi no futebol, não me recordo agora qual modalidade. Um garotinho de 8 anos. Você que é o secretário, Alex Munhon total. Eu falei, sou. Ele falou, não, eu fico te vendo toda hora na rede social.
Então um garoto de 8 anos já está vendo Legal. assim. Então isso hoje está oportunizando as pessoas a terem mais conhecimento. Isso pode ser. A parte ruim é o quê? Foi o que você falou. Infelizmente é os fakezinhos da vida, é as coisas que monte de reportagem. Minha mãe, coitada, eu falo, toda hora ela recebe alguma informação, ela fala, você viu tal coisa? Eu falo para ela, você foi confirmar se isso é verdade ou não? Entendeu? Eu tenho experiência de casa, minha mãe é uma pessoa instruída, mas ela não está acostumada com rede social. Então chega a informação, acha que... Então eu acho assim, com o passar dos anos, é tendência, não vai voltar mais atrás, certeza. Nós políticos temos que aprender a lidar com redes sociais, com realmente a parte digital. Agora, tem que ter legislações mais contundentes em termos de punitivas, de coisas falsas, e nós temos que também saber elaborar conteúdos. Porque pesquisar, as pessoas vão pesquisar. Cada ano que passa aumenta mais. Eu já recebi muitos elogios e muitas críticas, e a grande maioria das críticas corretas, coisas que eu não estava nem sabendo, entendeu? Pela rede social. Então é bom também, você descobre, você não consegue estar em todos os cantos ao mesmo tempo e estar analisando. Então as pessoas se deixam instruído também pela rede social. Não, interessante. Eu queria pular um pouquinho da questão do esporte, não desprezando a matéria, pelo amor de Deus. Só que se você se propõe a ser um pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito, eu não sei como que está. Eu vejo que na situação de vocês existe um momento agora de se discutir muito internamente. Com certeza. Como é que isso vai acontecer? Talvez você já não tenha, talvez você já tenha definido, mas não quer contar pra gente. Não tem nada, não. Conta não tem pra nada, nós. não tem nada, garanto você. Eu tô tão curioso quanto você a gente tomar essas decisões. Não tem nada. Eu quero saber assim, então candidato, possível pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito, que eu imagino que você entraria numa dessas. O que você espera para São Bernardo do Campo em geral? Eu venho de família comerciante. Eu sempre tenho uma crítica sobre esse assunto. E eu quero ser bem claro, é coisa que eu falei para todos os pré-candidatos aqui nessa mesa, inclusive costumo chamar o Fauzi, que ele é um empresário aqui da Jurubatuba, e que eu acho ele uma pessoa muito capacitada em questão estratégica, comercial. É uma pessoa que eu admiro muito a posição dele, a visão comercial dele, então eu sempre trago ele não pôde vir aqui. Talvez esteja chegando, não sei. Mas eu vejo o seguinte, que na questão do comércio, nunca houve um olhar em foco para isso aqui em São Bernardo. Você ouve historicamente, e aí depois eu também quero fazer uma pergunta que possa ser um pouco maldosa, mas ela é importante. Historicamente, nós recebemos muitos projetos. Minha família temos loja na Jurubatuba, eu cuido de outra coisa, né? Eu tenho outro negócio. Mas então aqui negócio de Jurubatuba, Marechal, todos os comércios daqui, então recebeu muito projeto, que desenho bonito, que iam fazer um calçadão lá. Quando falaram calçadão, eu já sabia, todo mundo sabia que era mentira, que como vai fazer a Jurubatuba calçadão. Não, vamos fazer um Marechal calçadão. Coisa que você sabe que não vai acontecer. Projeto de muito tempo, né? Não, mas isso não existe, né? Tem algumas propostas. Não temos mobilidade. É tipo do projeto para falar pra gente, olha o que nós vamos fazer por vocês e vai ficar guardado. É um desenho. Passa-se o tempo e entra o assunto do Fauzi. Na administração do PT, o secretário do Comércio me procura, na época era o Jefferson, e manda o seu secretário-geral, secretário-geral que fala, subsecretário? Subsecretário. Isso. Adjunto. Para uma reunião comigo, dizendo que queria reativar a Feira de Móveis de São Bernardo do Campo, que era um sucesso naquela época, a gente fazia lá no Vera. História, sim. Eu gostei, eu estou longe dos móveis, quem cuida da minha família, tal, eu tenho outra coisa. Então, mas liguei para o Fauzi. Eu falei, o que você acha? A prefeitura quer retomar. Ele falou, olha, para que nós vamos gastar dinheiro num galpão terceiro? Se a gente tem as lojas aqui na rua, vamos investir em marketing para a nossa rua, que nós vamos estar aqui. Para que gastar dinheiro? Esse dinheiro que nós vamos gastar lá, vamos gastar aqui para fazer divulgação. Então fala para a prefeitura, não. Vamos criar feira de automóveis, feira de móveis de São Bernardo, mas na rua. Vamos fazer propaganda sempre para dizer que a rua de Jurubatuba é a principal rua de móveis do Brasil. Eu falei, nossa, que genialidade, cara. O cara resolveu um super problema. Diminuindo o custo. Diminuindo o custo. E com resultado muito superior. Vai ficar um legado ali, né? E ficou um legado. E de lá para cá,
Aí eu coitado, independente que vocês, eu sei que vocês são opositores, Sim. mas não há como negar que o PT naquele momento tomou uma decisão certa, falou, ótimo, Certinho. chamou o moveleiro, falou, então vem cá, a gente queria só apoiar vocês, Sim. mas tudo bem, vamos lá, como que faz e tal. Iniciou-se a feira de móveis de São Bernardo do Campo e tem sido um sucesso. E aí depois entra o prefeito Orlando e por algum motivo, no começo ele não se interessou, porque pelo que eu ouvi falar, que a prefeitura estava com muito problema, então não conseguiram focar. Então o prefeito Orlando decidiu participar e retomaram essa feira. Então, mas por que eu quero dizer isso aqui? Porque, de fato, foi o único projeto que nós vimos focado no comércio. A gente vê muita conversa sobre as indústrias, a gente vê muita conversa sobre a mobilidade. Eu perguntei para o Marcelo Lima sobre isso. E ele fala assim, que a prefeitura ajuda como que ajuda o comércio? Não dá para ter comércio sem mobilidade. Ele tem razão. Então nós trouxemos mobilidade para cá, ele falou que está cá. Tá. Como é que você vai vender? Como é que você vai pagar o aluguel da tua loja se você não tem gente chegando na tua rua? Ele tem razão. Perfeito. Então eu entendi que a visão deles era macro e mais assim, indiretamente. Pergunto, prefeito, então o possível prefeito ou vice-prefeito Alex Munhol faz parte. O que você fala sobre o comércio? A primeira coisa, eu acho que quando a gente está colocando o nome como um pré-candidato, primeiro, eu falo muito tranquilo, 30 anos de experiência na vida pública, para mim não é vaidade a gente ter oportunidade de estar fazendo uma gestão na prefeitura. Para mim, eu falo, é um desafio, igual foi o esporte, foi um grande desafio. É fazer muita coisa com pouco recurso. Então foi muito legal isso para mim. Então eu acho que hoje seria esse desafio um pouco maior. Que a gente tem que ter certeza, olha, que assim, houve uma evolução. São Bernardo foi uma evolução que foi ocorrendo e já se tornou hoje, São Bernardo é um grande prestador de serviço. Ponto, acabou. Não é mais um grande produtor, mas um grande prestador de serviço. E as prefeituras, eu falo, até a administração anterior, como essa, veio se adaptando a essa nova realidade. Uhum. O que eu falo com muita tranquilidade é gestão do Orlando. Para mim, o prefeito Orlando, foi o melhor prefeito que a cidade já teve até hoje. Não é porque eu estou no lado dele, não. Porque eu sei aonde que eu posso criticá-lo, que eu acho que ele deixou a desejar, mas para mim não tem prefeito igual. Por que isso? Primeiro, nós pegamos, isso é fato, não é crítica de novo, mas pegamos uma cidade muito complicada em termos financeiros. Então foi um ano realmente saneando dívida, literal. E o que é dívida é diferente. O prefeito Orlando está construindo diversos pontes, reformando estradas aqui e tudo mais. Tem isso aí, vai ter que pagar no futuro? Vai. Mas isso aí é investimento. Eu tenho que fazer agora. Dívida é você, está com conta de água atrasado, conta de luz atrasado, fornecedor atrasado. Isso é dívida. E nós pegamos a prefeitura com dívida. Então foi um ano para quitar 200 milhões de reais. Aí começa a se fazer a gestão do prefeito. Teve 2 anos de gestão, começamos a nos deparar com uma crise e uma pandemia. Uma guerra que estava ocorrendo, uma situação econômica do Brasil mundial, na sequência uma pandemia e na sequência uma guerra que veio prejudicar também, a Grécia da Rússia veio prejudicar também todo um panorama. Então assim, por isso para mim ele foi o melhor prefeito, por tudo que ele conseguiu entregar ao longo desses 7 anos, tudo que estava parado foi entregue. Um visionismo, eu falo no esporte, poxa, nós entregamos 23 arenas esportivas nossas, então levou o esporte à periferia, entregamos aí 33 ginásios reformados, 5 piscinas novas, então tudo isso foi feito tanto na cultura, tanto no transporte e assim por diante. Então eu tiro o chapéu para o prefeito Orlando. E as falhas que tem, eu como servidor de carreira, estatutário, ele não foi um bom prefeito, servidor. Eu acho que tem as falhas. Porque ele quis? Não, porque ele não conseguiu ser um bom prefeito, entendeu? Então tem coisa que tem que corrigir. Agora, caindo no que você me falou, eu acho que o administrador vai ter que se reciclar. E escutar, que nem foi escutado aí. Aí a administração anterior chamou e escutou os comerciantes, deu uma ótima... E eu vou te falar, eu elogiei. Eu achei muito legal aquele calçadão que foi feito, quando fazia o panorama aqui, um menor investimento. O que ia ter de investimento em publicidade, os próprios lojistas ajudando na publicidade, e fica legado. Não foi só naquele momento, ficou ali alguns meses perpetuando, até anos perpetuando. Então, eu acho que não só no setor moveleiro, que eu acho que São Bernardo ainda continua sendo, acho que o grande polo moveleiro do Brasil, mas nós temos outros nichos importantes na cidade. Para mim, São Bernardo deixa de aproveitar o nicho turístico. Nós temos coisas maravilhosas, nós temos uma represa que é a única do Brasil aqui, nós estamos à beira da Serra do Mar. E o que a gente tem de exploração turística aqui? Nada.
Nada. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para isso e escutar as pessoas que entendem. Não adianta, você tem que escutar as pessoas que entendem. Eu vou falar, eu não conhecia nada a parte, eu brinco das cachorreiras lá, das pessoas, dos cuidadoras de animal. Eu não conhecia. Eu comecei a escutar esse público, comecei a entender como que pequenos gestos e pequenas atitudes para ajudá-los a dar uma qualidade melhor para o animal. Estou dando exemplo, tá? O ser humano e assim por diante. Sim. Então eu acho que o gestor tem que fazer isso. O Orlando não é um gestor perfeito, mas ele é uma pessoa que procura colocar bons técnicos, e colocou mesmo bons técnicos em cada secretaria para correr atrás. Na parte da habitação tem um secretário maravilhoso lá. Na parte de transporte, o Delson que está lá, o pessoal não entende isso, mas o que ele conseguiu trazer de recursos para nós, para mudar o que é o fluxo operacional nosso aqui em termos de transporte. Estão vendo isso agora? Não. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, já que tiver tudo concluído, é que vão entender o que foi feito, foi plantado agora. Então eu vejo assim, a gente tiver a oportunidade, a primeira coisa é isso. É a gente colocar pessoas técnicas capacitadas em cada lugar. Aí eu vou fazer uma crítica à gestão anterior, tá? Como servidor. Era muito ruim os secretários que tinham aqui. Tinha 4, 5 bons secretários, o resto não sabia o que era São Bernardo. Se você falar assim, vai no Alvarenga, ele não sabia onde era Alvarenga e São Bernardo. Como você vai ter um técnico que não conhece o que é a estrutura nossa? A realidade de quem é de Fortaleza é diferente da nossa. Nós tínhamos o secretário de Finanças aqui, era de Fortaleza. Não adianta, é outra realidade, é outro perfil, é outro mundo. Então isso é uma crítica. Então a primeira coisa é isso, é ter pessoas preparadas no seu lado. E a segunda coisa é portas abertas para escutar. Eu como secretário, eu brinco, parece consultório médico. Eu atendo, o dia que eu estou fazendo atendimento, eu atendo 10, 12, 14 pessoas num dia. Você tem que escutar. Muitos vão lá, desculpa, encher o saco, vai, mas muitos vão lá com boas... Nós falamos aqui agora, eu recebi aqui lá atrás, quanto? 2 anos atrás? 2017, alguns anos atrás, com um pedido extremamente importante. Não deu certo, não foi possível colaborar, ajudar, mas era uma coisa importante, que ia mexer com a vida ali de 50, 60 famílias. Então a gente tem que ter portas abertas para estar escutando as pessoas. Isso sempre, é cansativo? Mas se eu me propus a estar lá, eu tenho que cumprir meu papel. Por isso que eu falei que minha vida política não vai se eternizar. Daqui 4 anos, 5 anos, eu vou estar me aposentando politicamente, porque eu acho também que daí eu tenho que curtir um pouco minha vida. É verdade. Eu tenho um monte de perguntas. Se você não me cortar, Lazuri, eu vou deixar você falar. Eu queria só... Não quer café mesmo? Dá um golinho. Tô me sentindo mal só. Não, dá um golinho. Não pode aqui. Tá sem açúcar, né? Tá sem açúcar. Eu queria dar publicidade a isso, né, que o Alex comentou agora. Em 2017, a gente tinha uma cooperativa educacional aqui no centro de São Bernardo, né, que eu presidia lá, né, nesse ano, junto com a Renata, né? A Renata era minha vice, que... conheci o Alex, trabalharam na mesma repartição na Finanças, né? Que também tinha o Carlão, né? Que é Carlos Lazuri. E você prontamente nos atendeu, se prontificou. A gente tentou muito com o prefeito, não conseguimos ser atendido, mas hoje eu entendo a decisão administrativa, embora poderia ter nos ouvidos, tínhamos necessidades ali, né? Eram crianças, era uma escola, mas enfim, não quero falar sobre isso, não. Essa questão da decisão administrativa muitas vezes é muito difícil, porque a população te pede algo, mas a lógica, a decisão administrativa é pautada, né, em vários princípios, te caminha para uma decisão diferente. Sim. Por exemplo, você citou muito bem essa questão do ginásio, do estádio 1º de Maio, né, que aquilo, as pessoas não entendem, mas aquilo fechado é muito custo. Com certeza. Né? Então, eu entendo inteligente isso, fazer, né, esse formato do felicitação, né? Foi uma concessão, uma licitação. Uma concessão. E nós temos o poliesportivo da Kennedy, que também é outro grande equipamento. Salvo engano, você despacha de lá, né? De lá. Isso. E a gente faz, às vezes, pontualmente locações para shows, esse tipo de coisa. Eu queria saber, Alex, ao final, aquele equipamento específico, a prefeitura ainda precisa aportar recursos ou essas locações se pagam o custo do equipamento específico? Vamos lá. Primeiro, o ginásio em si é um equipamento muito utilizado, então ali fecha-se a conta naturalmente. Mas eu tenho um exemplo primoroso. A Arena Olímpica nossa, tá? Ali onde era o antigo clube da Volks, o prefeito William Dib fez a desapropriação por um acordo de dívida e tudo mais. Aí entrou o governo anterior, eles fizeram um grande movimento lá e com um legado olímpico construíram-se uma pista de atletismo e um ginásio de handebol para a seleção brasileira de handebol.
2 lindos equipamentos, lindos. É o chapéu, ainda bem que veio o recurso, o esporte aqui de São Bernardo ganhou isso. Tá bom, acabou a Olimpíada, nós fomos para lá, literalmente, tá? Era abandonado. Abandonado. Dava dó de entrar. Parecia uma casa mal assombrada. Tudo sujo, tudo deteriorado, tudo com a água invadindo. Por quê? O equipamento parado, ele dá mais problemas do que em uso. Sim. Então, é um grande desperdício. O que nós fizemos lá? Devagarzinho. Primeiro era uma concessão. Tiramos a concessão da Confederação Brasileira de Handebol. Tiramos a concessão. Começamos a fazer gestão própria. Devagarzinho fomos arrumando. Hoje é um espaço que todo final de semana recebe atividades de atletismo, de judô e de handebol. Todo final de semana, tudo isso, o investimento, paga esse preço público por utilização daquele espaço. Hoje é um lugar lá superavitário. Hoje que entra para mim lá, cobre todas as despesas de manutenção e eu consigo fazer investimento em melhorias ainda lá no espaço. Tá? Então assim, tem que ser usado, nós temos que ser usado. E daí, voltando um pouquinho no início da pergunta, a gente tem que ter humildade também. A gente, óbvio, que você tem que acertar o maior número possível de vezes, mas a gente erra. A gente erra, o prefeito Orlando errou, eu tenho certeza que eu errei já. E quando a gente erra, a gente tem que ter humildade de reconhecer que erramos, voltar atrás e refazemos o caminho. E eu não tenho o menor constrangimento de fazer isso. Já aconteceu comigo em outras oportunidades. Eu brinco sempre, o grupo técnico lá me convence, eu dou uma palavra, não. Aí eles sentam, vão devagarzinho, me mostram, não, vou voltar atrás. E reconheço, falo assim, olha, não, é porque o Ali falou para mim, me convenceu e vamos voltar atrás agora. Então, isso é gestor. Isso é importante. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho que ter humildade. Então, assim, mas óbvio que nós acertamos muito mais do que erramos. O prefeito, sem sombra de dúvida, como eu falei, para mim foi o melhor prefeito. E o esporte, a gente tem muito disso. Então, hoje, o esporte da cidade, a gente recebe aqui campeonatos que eles trazem grandes competições para cá e pagam por isso ainda. Não adianta. Uma crítica, isso é crítica que eu vou fazer, tá? Nós entramos aqui na gestão, em 2017, o ginásio poliesportivo da Kennedy só se jogava voleibol lá. Tinha um tapete de voleibol instalado lá e não podia para nenhuma outra atividade. Por quê? Porque nós tínhamos uma equipe na Liga Nacional, um investimento grande, tinha um patrocinador, só que aquele ginásio não podia. Por quê? Porque o custo de você remover aquele tapete e colocar de novo era coisa de 15 mil reais por cada evento desse. Então, fica-se com o tapete lá. Só que não pode ter mais nada lá. É só para voleibol. É justo isso para mim, não é? Hoje você mesmo falou, hoje todo final eu tenho karatê lá, eu tenho ginástica rítmica lá, eu tenho ginástica artística lá, eu tenho T-Leaders que teve agora, um campeonato maravilhoso, então futsal, basquete, então hoje é um ginásio multiuso. Eu acho que eu tenho que ter esse olhar, a gente tem que ter isso olhar, não é porque eu gosto do voleibol, vai ter o voleibol, não acho que não é lógico isso. E São Bernardo é uma grande potência. São Bernardo sempre foi reconhecido nacionalmente por formação de atletas. Então, assim, vamos dar oportunizar para todos. Tá? O Karatê. O Karatê nós temos 1.200 alunos em formação hoje na cidade. 1.200. É a maior academia do Brasil. Do Brasil. Que legal, entendeu? Que legal. Você sabe, minha irmã mora nos Estados Unidos, americana, casada com um médico lá. E meus sobrinhos, agora já cresceram todos, né? Mas eu lembro que, assim, minha família pessoas grandes, assim, e eles têm um projeto lá. Eu lembro que meus sobrinhos, tinha um sobrinho que, não sei se é escola, bom, alguém procurou eles lá, que viram que a estrutura dele é muito grande, que poderia ser um bom... Identificam, né? Eles identificam. Talvez a escola dos Estados Unidos tem muito disso, tem né? muito, tem um olhar clínico. Tem um olhar clínico e fala assim, esse menino pode ser um bom jogador de futebol americano. A Rússia também, né? Pode ser bom jogador. Eu falava para ele, acho que bom de futebol americano. E o menino tinha 6, 7 anos de idade. E ofereceram bolsa de estudo, tal, para esse um olhar para o futuro, né? Sim. Isso é interessante, né? Ninguém cresce sem um projeto, né? Lá o esporte é junto com a parte educacional. Não adianta. Exato. Desde a base caminha junto. E a gente consegue fazer isso aqui? É o sonho. Vou te falar. É uma meta. É o sonho. Com maior tranquilidade. Aí, óbvio que o município consegue até uma parte, mas depende de um trabalho aí de todas as esferas, estadual, federal. Eu tenho uma situação, ali, que eu vejo assim, acho que não precisaria, mas da mesma maneira que existe uma vinculação de receita para a saúde, hoje 15% é obrigatório aplicar na saúde. Você gasta muito mais, mas é obrigatório. E 25% da educação tinha que ter, nem que fosse 1%. 1% é obrigatório no esporte. Mas aí é aquilo, não é 1% para você fazer uma equipe de vôlei para gastar com 5 milhões com ela, não. É 1% para você fazer a formação esportiva, desde os 5 anos de idade até os 17 anos.
É obrigatório. Todo garoto e garota da cidade tinha que fazer alguma prática esportiva. Porque primeiro que ela vai gostar. Aqueles que gostarem vão se destacar. E aí, fugir do que é convencional só. Não adianta pegar, o futebol é grande, amor do esporte nacional. Claro que é. Mas a hora que a gente oportunizou o badminton, eu estou com 400 pessoas no badminton. A hora que você deu o beach tênis, eu estou com 500 pessoas no beach tênis. O futebol americano. Nós temos uma equipe hoje em São Bernardo, futebol americano, o Avengers. Hoje tem lá atletas, uns 110 atletas. E nós estamos na Liga Nacional. Hoje a nossa equipe está entre as 6 melhores do Brasil. Entendeu? Começou o quê? 3 anos atrás. Legal. Então, tem que oportunizar outras variedades, outras modalidades. As meninas querem fazer prática esportiva também. A ginástica rítmica, o balé, o futebol feminino está muito evoluído. Nós estamos com 500 meninas em São Bernardo do futebol feminino. É maravilhoso o projeto. Foi matéria de TV. Então, assim, eu acho que isso tem que fazer. Mas a hora que tiver uma obrigação legal de investimento, vai facilitar as vidas. Aqui em São Bernardo, não vou dar os nomes, mas nós temos boas escolas, as principais escolas, na verdade, particulares aqui. Hoje elas investem no esporte. Hoje, a hora que aparece uma menina da GR lá que se destacou, ela vai lá e oferece uma bolsa de estudo para fazer parte da equipe dela de GR. E ela ganha o estudo dela gratuito numa das principais escolas da cidade. O judô, idem. Nós temos universidades, faculdades, que mesma coisa, que dá bolsa de estudo para aqueles atletas que estão destacando. Então, acho que esse é o caminho. Só temos que profissionalizar isso. Eu acho que a questão do esporte tem que estar ligado à questão da educação e da saúde. Eu acho que não tem como escapar. Tinha que fazer um projeto. São secretarias que têm que ser integradas. Tem que estar integrada de algum jeito, né? Porque as decisões refletem diretamente uma coisa a outra. Recentemente, no governo atual, do governo Lula, foi aprovada aí a nova lei do esporte, tá? Houve alguns vetos importantes, mas foram vetados. Mas vai ser um grande, porque a partir de agora, se não me engano, o ano que vem já, 2024, vai ser obrigatório da prática esportiva nas escolas. Então agora vai ter um calendário extra, como era antigamente. Na minha época, era obrigatório você fazer educação física. Não é obrigatório o aluno praticar educação física, mas tem que ter o esporte lá. O xadrez é esporte. Às vezes o moleque não tem o dom para uma destreza para uma bola, mas ele vai ter a habilidade mental de estar fazendo xadrez. Então, assim, tem que ter a possibilidade de todos fazerem alguma modalidade esportiva e praticar alguma atividade esportiva dentro da escola. Agora a nova lei federal está obrigando isso. Que legal, até porque as pessoas, isso também é reflexo da pandemia, mas as pessoas estão reclamando da educação física da aula teórica, né? Porque a educação física eu gosto é a prática, lógico. Mas assim, a gente tem que evoluir. Eu falo, o e-sport hoje é uma realidade, gente. E eu não entendia o game como uma modalidade esportiva, não entendia. Eu fui convencido a entender, a coisa de um ano atrás. É uma realidade. A ministra foi muito criticada por isso, né? Exato, exatamente. Mas assim, acabou. Nós vamos ter que entender que vamos ter que se adaptar para isso. É uma nova realidade. O ano que vem vamos estar recebendo um campeonato sul-americano de e-sport aqui no Brasil. Vai ser no Rio de Janeiro, a etapa final, mas várias cidades vão estar recebendo aí as regionais. Tem garotos hoje que está se tornando profissional, ganhando dinheiro com isso. O e-sport hoje não é só a prática, hoje é você construir jogo, você ser um técnico de informática, é e-sport também. Mercado. É um mercado, então nós temos que se adaptar a isso. Mas aí você não pratica... Eu concordo, aquilo lá você tem que dar os limites, como criança e tal. Então você vai curtir o seu videogame, lá vai. Mas vamos jogar uma bolinha também, vamos fazer uma atividade física. Entendeu? O exercício físico, né? Eu até vi esses dias alguém comentando que a gente está virando analfabetos funcionais. Funcionais, assim, é isso aí. Né? Por conta dessas a falta de atividades, né? Alex, o governo Orlando e você à frente da Secretaria de Esportes receberam muitos elogios por causa das praças parques, né, dessas arenas. Eu particularmente moro em uma próxima aqui do centro de São Bernardo e posso ser testemunha que 4 horas da manhã o pessoal está jogando bola lá. É incrível. Então eu acho isso um projeto bem legal e eu não sei se isso já faz parte do plano de governo, se não conseguiu implantar, mas eu entendo que esse espaço, até por ser mais pulverizado do que os que já existem da prática, por exemplo, dos idosos, ou iniciação, né, tem a pista de skate, né, temos quadras societies,
basquete, X3, isso. Acho que seria um modelo muito parecido com o que a gente está falando do Tigrinho, onde você coloca um profissional, um educador físico, para cuidar das crianças, para cuidar do idoso, para fazer uma ginástica. Isso tem alguma coisa? Existe projeto? Não, tem. Eu acho que é uma tendência. Foram 2 projetos de extremo sucesso do prefeito. Uma foi a Praça Parque. A Praça Parque eram praças destruídas da cidade que a gente revitaliza, cerca, porque para ter caracterizada como Praça Parque ela tem que estar cercada, para ter horário de abrir e fechar, mas você dá condições. E as arenas de esportes, que daí foi um gol de placa. Isso aí hoje tem 23 arenas já implantadas, já vamos iniciar agora a revitalização dela já, porque não adianta, ela é tão usada que deteriora, o alambrado quebra, a grama rasga, então nós vamos agora começar a fazer a revitalização delas já. Mas chegou nesse ponto que você falou, é muito importante. O que nós sentimos? A demanda de colocarmos instrutores lá. Não é nem professor, é instrutores preparados. Por quê? Porque quem vai para uma arena esportiva não é o cara que é craque de futebol. É o cara de lazer. Exato. É o cara que está indo lá para curtir, que sai de lá no dia seguinte tá com o corpo todo dolorido muitas vezes, entendeu? Porque ele joga uma vez por mês. Então, mas tem que ser de forma regrada também. Então, já existe isso, já temos algumas arenas que já têm esse trabalho, tá? Em especial aquelas arenas onde quase não existe equipamento esportivo próximo. Um exemplo, no Parque Ideal, no Grande Alvarenga, nós temos só um ginásio lá e um campo de futebol. Então lá foram colocados 4 arenas dessa. Então lá nós temos trabalho realmente de formação. Então aí o instrutor faz um festivalzinho, um campeonato de futsal lá, de futebol society, faz um campeonato de basquete. Então tem dado muito certo isso. Então agora nós vamos de forma organizada implantar isso no trabalho nosso, a Secretaria, tá? A partir do ano que vem já está na programação, inclusive com recurso financeiro para isso já disponibilizado. Por quê? A gente não tem uma estimativa concreta, mas aos finais de semana a gente imagina que 5.000 pessoas ou mais passa por essas arenas esportivas. Então é um público considerável que tem que ter um carinho aí especial. Eu tenho uma pergunta um pouco capciosa, tá? Nós temos ouvido todo mundo aqui e eu vejo que assim, o pessoal da administração passada, então prefeito Luiz Marinho, costuma dizer que o prefeito Orlando terminou muitas obras e tal, coisas maravilhosas. E que, de fato, isso é importante, sim, não tem dúvida. Mas que ele terminou obras que eles iniciaram. E que eles só não terminaram por causa do problema que teve naquela época, né? O impacto econômico no país. Parou-se o PAC, né? Parou-se o PAC. As denúncias aí, a questão da Lava Jato, construtora e tal. O desequilíbrio, isso. Houve um desequilíbrio. Então, como você disse mesmo, a questão de secretaria estava recebendo muito dinheiro, de repente não estava mais recebendo. Então, eu não acho que é feio dizer que o novo gestor terminou as obras, porque a obra não é dele, a obra é nossa. Exatamente. Como vai ficar a obra do Orlando para ser entregue? Acho que é isso mesmo. Se Orlando não terminasse a obra, aí sim eu ia ficar chateado com ele. E também aí o Alex Manente fala que a atual administração está deixando uma dívida muito grande, que é por volta de 300 milhões. São Bernardo é muito endividado. É uma dívida fundada, isso. É uma dívida de longo prazo. Que estamos próximos do nosso limite de capacidade de endividamento. Até houve um problema entre o deputado Luiz Fernando Teixeira e a esposa do prefeito, a deputada Carla Morando lá, quando o Luiz Fernando disse o seguinte: o prefeito de São Bernardo só construiu de novo a deputada e tal, então ele foi processado, tal, um negócio de ética, e perdeu. Sim. Ele disse naquele momento que ele não quis, ele mesmo falou várias vezes. Ele quis elogiar a Carla, mas a fala foi infeliz. Ele quis criticar o Orlando, mas falando bem da Carla. Isso, daí acabou tendo outra conotação. Acabou tendo outra conotação, porque ele mesmo, até em off, ele fala que a deputada é uma mulher bem ativa. A Carla me surpreendeu como deputada. O Luiz Fernando mesmo falou para mim, sabe? O Orlando esteve aqui, a Carla esteve aqui. O Luiz Fernando, eu estive com ele algumas vezes e eu perguntei sobre o negócio, inclusive em off, e ele falou não. Ele confirmou. Não foi a intenção. A intenção não foi essa. A intenção não foi ofender. Agora, ele quis criticar o Orlando porque a Carla é melhor que o Orlando. Que foi uma grande construção, né, que ela tem e tal.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com tudo isso, que a questão política, o debate político é sempre muito intenso, muito difícil para quem não faz parte da política entender esse tipo de coisa. Mas a questão é, quando a gente compara os dois, a administração do Luiz Marinho e do Orlando Morando, que nos últimos tempos são os mais importantes, são os últimos 8, né? São 16 anos aí, vai? Dois grandes líderes que teve. Dois grandes líderes que teve. O Luiz Marinho, próximo ao atual presidente da República, nós estamos falando de gigantes aqui, não estamos falando de qualquer um. O Orlando, ele se tornou um gigante sozinho, né, e tal. E tem muito por vir aí. Até onde estou certo? Até onde eles estão certo ou errado? Realmente, a atual administração, todos esses projetos que eu não sabia, tá? Eu fiquei olhando para vocês, para o teu secretário, eu fiquei impressionado. Eu não tinha percepção que nós temos tantas coisas boas do secretariado. Do esporte. Do esporte. Então, o quanto isso é certo ou errado? Realmente nós só terminamos os projetos PT ou não? Ou o Orlando, além de terminar, ele fez novos projetos? Que eu acho assim. Eu vou comer um docinho, vocês não. Vamos lá, já vou comer também já, tá olhando aqui agora. Não, primeiro, eu acho que é fato, é verdade. São Bernardo, onde que eu vejo que o grande falha que teve? Eu acho que o governo Lula, até 2015, vivenciou um momento muito bom na economia. Exato. Era a crista da onda. 2014, 2015 era a crista da onda. Então, existia muito recurso. Quem dera eu ser secretário naquela oportunidade. Eu sonhava com ele. Falei, o Ferrarese é meu amigo, foi secretário lá. Eu falo para ele, quem dera eu ser secretário naquela oportunidade, com a quantidade de recursos que sobrava no Brasil. Como foi na época do William Dib também, 2005, 2006, tinha muito recurso. Então, assim, o PT se aproveitou disso, o Luiz Marinho aqui, como um bom afiliado que era do Lula, ninguém esconde disso, veio-se muito recurso para cá. Eu fico muito feliz, como São Bernardense, nascido aqui, eu fico muito feliz que veio tanto recurso assim. Aonde que para mim tem aí uma pitada de incompetência? Você é um gestor, você tem que ter uma programação de curto, médio e longo prazo. Não adianta nada eu ser secretário agora. Eu estava com um calcanhar de Aquiles meu aqui, que eu vou contar essa história agora, de um problema meu que estava parado e que nós vamos entregar agora. Antes de eu sair, eu vou estar entregando uma obra minha. Então não adianta nada iniciar tudo isso se não tinha um planejamento também de como que seria acabar isso. Houve crise? Houve, mas você tem que estar previsto para essa situação. E aí, para mim, eu tiro o chapéu para Orlando. Por quê? O Orlando não iniciou nenhuma grande obra dele enquanto não entregou 100% do que estava parado. 100%. Hoje não existe uma obra que era da gestão anterior que não foi entregue 100%. Tá? E mérito do Orlando também, da mesma maneira que o Luiz Marinho tinha o Lula como padrinho, o Orlando tinha o Dória quando era governador, padrinho nosso, que conseguiu mandar recursos para terminar o hospital de urgência, que se não vem 50 milhões para terminar, não tinha hospital de urgência. Então é mérito do Marinho por ter um bom padrinho, presidente, e mérito do prefeito Orlando por ter um bom padrinho, que era o Dória na época como governador. Quem ganhou? São Bernardo ganhou. São Bernardo ganhou porque imagina se tudo que foi entregue não tivesse sido entregue, como que a gente estaria o caos nosso aqui em todos os aspectos, caos de saúde, caos na parte de transporte, que tem muita coisa por fazer ainda. Então, eu reconheço isso, que realmente ficou-se muita coisa parada, o Orlando entregou tudo, e aí veio, para mim, uma questão de bom gestor, de você inovar com o que você tem na mão. E aí ele começou a inovar. Eu respeito muito, é meu amigo Ferrarese, respeito muito ele, mas nós revolucionamos o esporte da cidade de formação. Eu não priorizei o esporte de rendimento, não tinha condições de alto rendimento, eu vou atender 35 mil pessoas no esporte agora, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu falei, eu fiquei chocado a hora que tinha 30 equipamentos nossos esportivos, 4 piscinas fechadas, 30 equipamentos nossos deteriorados. Começamos a recuperar tudo isso. Então, antes de eu fazer algo novo, nós entregamos aquilo que estava ruim ou que estava para terminar. No meu caso, eu há 7 anos que estou brigando para entregar um centro de canoagem que tem no Riacho, que é uma obra de quase 20 anos atrás preparada. Vai ser entregue o ano que vem. Eu queria entregar até março, não vai dar, mas até junho do ano que vem vai estar entregue. Uma coisa linda, eu fui visitar lá semana passada, tá maravilhoso, vai ser uma referência. A represa Billings vai ser usado para prática de formação aquática ali, stand-up, canoagem, até jet ski. Vai ser o social e o alto rendimento caminhando junto. Isso que eu gostaria de entender melhor, esse projeto, alguém falou aqui no programa, não lembro, mas como vai funcionar? O que ele tem de esporte, o que ele tem de alto rendimento? De alto rendimento. Assim, na gestão anterior, eles tinham lá uma verba que vinha do governo federal, quase 8 milhões de reais, para a revitalização desse espaço, e ia ser direcionado exclusivamente para alto rendimento. Lá seria um centro de canoagem. Então, atletas e para-atletas estariam ali alojados lá,
fariam treinamentos ali, inclusive a nível de seleção brasileira estariam ali. Hoje nós temos ótimos, bons atletas aqui de canoagem. Essa verba acabou não se consolidando, não veio, nós não conseguimos efetuar, deu o Tribunal de Contas, deu até Ministério Público, daí eles entenderam, nós engavetamos esse projeto, remodelamos ele, para quê? Não adianta só ter alto rendimento, ali é uma área de extrema vulnerabilidade social, não tem nada ali para capelinha, para o estoril, né? Exatamente, então, vamos fazer alto rendimento? Vamos, mas também vai ter que ter o social, vai ter que ter a formação. Vai ter uma piscina aqui para fazer escolinha de canoagem, para ser escolinha de stand-up. Então, conseguimos aprovar isso. Na gestão do Dória ainda, foi assinado o convênio, foi repassado o recurso e licitamos aí no começo do ano e está sendo feita a obra lá para ser entregue aí nos próximos 6, 7, 8 meses vai ser entregue essa obra. Só que atendendo a população. Então, vai ter-se lá, estamos em contato, em conversa com a Confederação Brasileira de Canoagem, por quê? Porque eu não sabia, aqui é uma das linhas retas maiores que tem no Brasil, então vai dar para você fazer treinamentos de alto rendimento, além de grandes competições aqui nós vamos estar recebendo. Então nós vamos estar gerando economia para nós aqui, mas a população da região, aquele que não sabe, que não tem condições, não sabe usar um caiaque, uma canoa, vai ter condições lá, vai ter escolinha e vai aprender, nós vamos descobrir talentos ali. E o mais legal, a inclusão, 100% adaptado para o paradesporto também. Que legal, que legal. Isso é top. E essa estrutura física fica perto do Parque Estoril, é isso? Fica na entrada do Parque Estoril. Você entrando no Parque Estoril, onde que era o antigo Jockey Club da cidade, que eu acho que na época era uma coisa muito glamourosa, porque você entra lá hoje, é um casarão maravilhoso, coisas de mármore dentro lá, então assim, eu acho que vai ficar uma coisa, eu curto muito isso, vai ser uma coisa histórica, uma coisa que São Bernardo tinha de glamour, com uma modernidade esportiva. Sim. Então, tenho certeza, eu brinco que vai ser a cereja do bolo, pena que eu não vou estar lá como secretário para poder estar entregando, mas eu sei que a gente deu início nessa grande obra, eu acho que vai ser a principal obra. Importante é o legado. Com certeza. Quem sabe não está como prefeito ou vice, né? Agora falando também como candidato, você falou sobre a questão do Riacho Grande, todo mundo sabe que lá tem um potencial impressionante. Turístico, né? E quando você coloca o turístico, você puxa tudo, muita coisa, né? O comércio, o local, isso tudo. aí. De esportes, né? Mas nós temos um problema de mobilidade lá extremamente sério, aquilo, hein, meu? Aquilo lá... Final de semana, tem um show diferente ali e tal, você fica 1h30, 2 horas para chegar no Riacho. E esses dias eu estava vendo... Ou para retornar do Riacho para cá, né? Também. E também sobre a questão da água, se ela está limpa ou não, sempre aparece alguma coisa no jornal regional. Ali o que acontece? Nós temos... Que é imprópria para uso? A parte esquerda da represa, você indo daqui para a parte esquerda, é uma água boa, onde que a Sabesp faz a captação de água. Sim. Por quê? Que é onde está o Estoril. Onde está o Estoril, exatamente. Por quê? Ali não é despejado esgoto nenhum. Na parte direita, infelizmente, na região de São Paulo, não é São Bernardo não, na região de São Paulo. São Bernardo também tem, mas é muito pouco. Na região de São Paulo, toda a parte de esgoto ainda é direcionado para a represa. Como é que pode, século XXI, ainda a gente está falando sobre essas coisas? Isso é uma demanda que tem aí, é uma obrigação da Sabesp, está fazendo toda essa reversão. O prazo final era 2025, não sei se vai ser cumprido ou não. Está sendo feito grandes obras. São Bernardo também tem grandes obras de reversão do esgoto, então faz a captação e reverte o tratamento para mandar lá para o Rio Pinheiros, a toda a reversão do esgoto. Então, assim, isso é obrigação da Sabesp hoje. Agora, é incabível, né? Não tem como. Uma coisa daquela. Mas eu falo isso, olha, o Riacho potencial gigantesco. E pequenas coisas, viu, que eu vejo, que nem está sendo feito agora, o Heitor, que é o novo subprefeito lá, Guararema, eu já fui no Natal em Guararema, é maravilhoso. E o que tem de especial? Nada. Luzes. Tem um monte de coisas de Natal reciclado lá, e luzes, fica maravilhoso, aconchegante, o barzinho lá recebendo as pessoas. Por que não podemos iniciar aqui? Entendeu? Então, são pequenas gestões que tem que ser feitas, que você começa a resgatar a autoestima de quem mora ali e trazer um público para gastar naquela região ali. Eu acho que lá, do jeito que está, já tem muita capacidade. Muito. Mas a questão logística, aquilo lá, meu Deus, mobilidade... Isso aí já é mais macro, não tem como. Uma das coisas que vai ser feita agora, que até o final do ano ficou de ser entregue, não sei se vai ser não, é o novo acesso do Riacho, que vai ser ali, passando a balança, vai ter um acesso direto. Porque quem é morador do Riacho vai sair desse fluxo agora de turista, tá? Mas ali são obras grandes que tem que ser realizado por questões estrutural. Aí tem que mexer com vias de acesso, de Anchieta, de ecovias, DR, então são coisas macros. É a mesma
coisa é a Serra do Mar, a Estrada Velha de Santos. Ela tem que ser melhor aproveitada. Aquilo lá virou um grande ponto turístico esportista. Tá? Lá é corredor, é ciclista, é nadador que está ali. Vamos ter que adaptar, vai ter que ter políticas junto ao governo do estado de criar ali um polo de turismo esportivo, não tem como. Então, onde a gente tem que estar trabalhando. Excelente, excelente. Voltando a falar com o candidato. Eu queria tratar sobre um assunto polêmico. Fica à vontade, Alex. Bom, é amêndoa, tá? Eu esqueci de te avisar, porque às vezes tem gente que tem nozes, né? Eu adoro. A mídia noticiou recentemente da intenção da prefeitura em licitar alguns espaços públicos, né, para o setor privado. E gerou muita polêmica a Secretaria de Finanças, que você já trabalhou lá, né, que está muito bem localizada, num lugar que realmente o metro quadrado, né, do nosso município tem um valor agregado muito alto. E alguns candidatos que estiveram aqui foram contrários. Eu acredito que o mais importante é o modelo, porque de fato se isso trouxer algum benefício para a população, pô, legal. Sim. Né? Então eu queria saber sua opinião a respeito, se você está inteirado, como que tá isso de lá para cá, que a gente não ouviu mais notícias. Eu sempre fui, não é por causa do jornal, eu sempre fui um forte defensor da desmobilização de atividades públicas que a gente tem que evoluir. Primeiro, o mundo está modernizando na parte de tecnologia. Então a gente tem que acompanhar isso e o poder público tem que acompanhar isso. Então, vamos colocar assim, não foi nem sessões, tá? São vendas mesmo. Ali são licitações de vendas mesmo de áreas públicas que o prefeito fez. Já foram algumas realizadas. Para mim, até agora, todas que foram realizadas de forma assertiva, todas elas têm um porquê, não foi de à toa. Foram grandes áreas. Um exemplo, a área onde que é a Secretaria de Educação hoje. Eu sei a história, eu sei o porquê que a Secretaria de Educação foi para lá. Naquele momento, foi muito assertivo na época do Ademir Ferro, não tinha um local próprio, aí foi uma negociação de desapropriação, com uma dívida. Então, assim, foi muito bom ter ido para lá. Evoluiu-se. Hoje nós temos quase 20 mil profissionais em educação, onde a principal secretaria ela é mal localizada, não tem acesso lá de transporte público, tá? Um patrimônio vultuoso numa localização nobre de cidade. O que o prefeito propôs? Não, vamos vender isso. Essa venda primeiro que vai gerar um recurso muito bom para a prefeitura. Segundo, vai gerar economia. Vai gerar, não sei se vai ser feito prédio, não sei se vai ser feito comércio, mas vai gerar economia. E hoje não gera economia. Hoje é um prédio que precisa de manutenção, que teria que ter um investimento muito alto em recuperação. E a educação ganhou o quê? Ela está indo para um prédio moderno, já com a parte de toda a lógica construída, vai ter agilidade, onde vai ter condições de fazer cursos para professores, melhoria, reciclagem e assim por diante. Então eu sou muito a favor. Todos os prédios que foram vendidos até agora, eu sou a favor. Onde está tendo uma repercussão muito grande foi agora, a última autorização legislativa, alienação de diversos imóveis. Eu vou confidenciar você, eu não conheço todos, mas aqueles que eu conheço, eu também sou a favor. Inclusive tem próprio esportivo nosso indo para alienação. Hoje, por que está indo? Hoje nós temos na cidade 28 campos na cidade. Desses 28, 12 gramados sintéticos já, e nos próximos 6 meses, pelo menos mais 6 campos serão entregues. Vão ter 18 gramados sintéticos. Sabe o que eu tenho percebido? Está sobrando horário já. Hoje eu tenho equipamento esportivo e não estou tendo demanda já. Então, por que eu vou continuar com 28 campos de terra? Não, vamos ver aqueles. Tem campo que tem 3 campos um lado do outro. Peraí, vamos suprimir um. Por quê? Porque você vai continuar sendo melhor atendido no campo ao lado, com mais qualidade, com iluminação noturna, com gramado sintético, e o seu espaço vai ter alguma outra finalidade, vai ser utilizado para algum outro fim, comercial, que seja, pode ser. Então, assim, eu acho que eu sou a favor, primeiro, dessas alienações. Nem você falou o caso das finanças. Eu não conheço o projeto, não sei qual a destinação, não estou lá, não sei qual a destinação. É uma área nobre. Do almoxerifado é subutilizado. Não existe mais. Hoje, qualquer prefeitura moderna não tem que ter almoxerifado mais. Hoje é just in time. Você tem que comprar, o cara tem que entregar na ponta que você precisa, o material que você quer. Então, o almoxerifado hoje é subutilizado. O prédio das finanças, eu acho que tem que estar bem. Primeiro, o prédio tem que estar bem localizado, fácil acesso à população e com uma estrutura de logística boa. Então, eu não sei qual a destinação que está sendo. Não participei da conversa de onde está indo. Mas se tem uma destinação já para isso, eu sou a favor. Se não tem, daí eu acho que tem que continuar o prédio. Tá? Mas aí eu tenho uma questão. Eu vejo o prédio
prefeitura municipal. Aquele prédio é enorme, velho. Desatualizado. Totalmente desatualizado. Eu lembro que o Maurício Soares, falecido Maurício Soares, quando ele era prefeito, ele queria derrubar aquele prédio, porque não tinha mais conserto, né? Mas é grande demais aquilo, eu fico pensando, por que precisa de tanto... É preciso realmente de tantos prédios para a secretaria, vamos dizer, hoje com a tecnologia que temos hoje, você está falando aí a questão do almoxarifado, a gente não tem nem mais papel, não tem nem telefone, é tudo feito online. Será que precisa tanto secretaria aqui ali? Depois se vai vender ou não, é uma outra história. Precisa de tudo, né? Precisa de tudo. Eu acho que, porque não é o caso da secretaria do esporte, tem o campo, tem as praças, né? Isso é outra coisa. Perfeito. Isso é outra coisa. Mas por que não cabe lá todo mundo? Precisa de tanto prédio? Não, é assim, é grande. Olha, como carreira eu falo, hoje a Prefeitura de São Bernardo, ela é maior que muitas cidades. Hoje nós temos aí 25 mil servidores ativos, ou até um pouco mais, 15 mil ou um pouco mais também inativos. Então é uma grande cidade. Se demanda muita coisa. A educação por trás da escola que está ali, da professora, você tem uma rede gigantesca por trás dela de abastecimento, daquilo lá, de logística, Então, ou seja, você tem que ter. O Paço Municipal é um problema. O Paço Municipal é um prédio antigo, que é onde que o Maurício colocava, o custo de modernização dele é maior do que se construir um outro prédio. Tanto que a ideia dele era isso, era construir um prédio novo na Kennedy para levar para lá. Mas também não pode, aquilo é um símbolo da cidade. Você tem que ter um prédio daquele e continuar. A gente tem que lembrar, nós temos que ter nossa história. E ali é uma história. Uma história de quando, antes do Piscinão, eu fui criança, eu ia lá no domingo no parque, quando era ali, e assim por diante. Então hoje, eu acho que é inviável. Acho que a peça lá se torna um próprio, falando do Paço Municipal, se torna um próprio público limitado, mas que tem que continuar existindo até por essa história. Então algumas secretarias estão lá, 2, 3 secretarias estão lá, a administração está lá, a obras está lá, a jurídica está lá, o resto, as demais secretarias têm que descentralizar, não tem como. Então a educação tem que ir para um local, como está indo para o Senforp, que é maravilhoso, um prédio lá lindo, e assim por diante. A saúde é toda descentralizada, então assim, temos que manter. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas alienações que estão por vir ainda, eu falo que o próximo prefeito, a próxima gestão vai mapear e vai ter ainda outros próprios e outros... Naturalmente. É natural, porque você não viu, o prefeito Orlando, se não me engano, hoje existe um único local, hoje também não existe mais, acabou, não tem mais nada locado. 100% hoje são próprios públicos nossos destinados à população. Tudo que era locado pela prefeitura, acabou-se. E isso vai continuar acontecendo. É um aproveitamento melhor. Eu falei, o campo de futebol é um exemplo, entendeu? De 28 vai ficar 24, 23. O que vai fazer? Eu falo isso até porque eu tive a oportunidade de fazer várias viagens e eu vejo que uma administração nova, o pessoal tem feito o quê? Tem pegado uma área e fazer tudo lá, tudo ali. Divide. Então, o prefeito está lá, ele tem todo o secretariado lá no mesmo prédio, ou ao redor, pelo menos na mesma praça. Seria o melhor dos mundos. Entendeu? Então, eu vou lá resolver um problema. Então, de repente, a pessoa tem uma questão com a prefeitura. Você sai de lá resolvido, né? Sim, sai resolvido. Eu acho que tinha que ter coragem, vamos dizer. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado isso que eu estou falando, mas... Mas não é coragem, eu acho que assim, é questão de investimento. Nós estamos falando de muitas dezenas de milhões. Não é tão simples. Vamos ver o quanto isso retorna. Não, eu falei estudo. Eu não estou dizendo que eu sou contra, não. Eu estou dizendo que é estudos. Você imagina ser numa praça, então todos os poderes ali, todos os secretários ali, tudo para se resolver. Que maravilha. Espaço tem. Nós estamos entrando numa outra fase. A pandemia ajudou muito isso. Do home office. Então. Hoje, eu falo da minha carreira lá, os fiscais tributários, hoje eles têm trabalho home office. E, comprovadamente, o home office dá mais resultado do que o trabalho presencial. E gera economia. A conta de luz do prédio reduziu, a conta de água do prédio reduziu. Eles estão dando mais retorno em casa. Não, vai estar presente 1, 2 dias na semana, os outros 2, 3 dias faz o trabalho na sua casa. E está dando resultado. Hoje você tem ferramentas para acompanhar isso. Então, essa tendência deve se evoluir para diversas outras carreiras da prefeitura. E a tendência é que vai diminuindo a necessidade de espaços físicos. Então, eu acho que assim, é uma evolução que a prefeitura vai ter que passar. Eu não sou contra, não, eu sou a favor, só que mediante bons estudos. Não, sem tudo demanda isso. Estamos aqui a 1h30.
Temos mais alguma pergunta? Sempre se deixar, olha, que se a gente fica aqui. Que assim, eu ia perguntar sobre as outras pastas. É quase um cativeiro, né? Eu estava pensando, mas eu acho que você respondeu de uma forma que responde todas as minhas perguntas. Não, mas você gosta de polêmica, né? Você não gosta de polêmica? Ele falou que ele sabe os pontos negativos do prefeito, né? Duvido falar. Eu vou ser elegante, né? Não vou colocar em saia justa, mas o Alex eleito, né, 2024. O que ele faria de diferente que o Orlando não fez ou não conseguiu fazer? Não precisa falar mal do Orlando, não, só aí falar... me deu uma deixa boa agora. Aí foi boa. Não, olha. Uma delícia o docinho, viu? Fica à vontade. Primeira coisa, eu falo como servidor público. Sim. O servidor público, quando o Luiz Marinho, final da gestão do Marinho, eleição do prefeito Orlando em 2015, depositou uma esperança de mudança muito grande no Orlando. Muito grande. Por quê? Porque o servidor público vinha sendo massacrado, gestão em cima de gestão. Desde o Walter Demarque, acho que foi o último prefeito que valorizou o servidor, os demais, pelo contrário, Maurício Soares, adoro, acho que o Maurício Soares foi um ótimo prefeito, mas para servidor público, ele falava abertamente que ele não gostava de servidor público. Ele falava assim. Então, assim, o Maurício Soares já começou a prejudicar ou não valorizar o servidor. O Luiz Marinho criou-se uma expectativa, o cara foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, vai chegar aqui, vai... Pelo contrário, também prejudicou. E a valorização de servidor não é aumentar salário de servidor só, é respeitar, é cuidar, é ver, muitas vezes não tem um papel para trabalhar, não tem equipamento para trabalhar. Isso é valorizar servidor. E o Marinho foi péssimo nisso, foi péssimo. Isso eu falo com tranquilidade de amigos falando. E aí se depositou-se uma vontade muito grande de mudança e o Orlando ia ser o grande salvador da pátria. Então essa esperança acabou se tornando uma decepção. Por quê? Porque o Orlando, primeiro, por prioridades dele, então ele tinha que ter prioridade. Acho que eu também, se eu for ter prioridade de ser prefeito, eu vou ter minhas prioridades, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Então, por prioridades dele de gestão macro, por momentos econômicos que a gente estava vivenciando e tudo mais, o que era expectativa se tornou uma grande decepção. Tá? E aí é o que eu falo como servidor. Não é o aumento salarial, não é, todo mundo precisa ter, que você quer um reajuste, mas é o trato, é o carinho que um superior tem que ter com o servidor, a forma de você abordar, a forma de você pedir. E isso daí acabou repercutindo em algumas situações negativas. Então, eu acho que tanto o Marinho como na gestão do prefeito Orlando teve algumas falhas nesse sentido. Tá? E aí eu, como servidor de carreira, eu acho que eu tenho um tato maior, uma situação maior para poder já resgatar. Antigamente, eu lembro quando eu entrei na prefeitura, você falava que você era servidor da prefeitura, era um grande glamour. E de São Bernardo, então, era mais ainda. Por quê? Porque a gente era uma cidade top, uma cidade evoluída, uma cidade que o TI nosso era um dos principais referências do Brasil. Vinham cidades aqui entender que a gente como funcionava. E isso foi se perdendo. Nós não podemos isso, a gente tem condições de resgatar, existe um corpo técnico muito bom aqui, então eu acho que isso, se eu não arrumar minha casa primeiro, como que eu vou querer arrumar a casa lá fora? Então isso é um dos pontos que eu falo, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, e uma crítica, não é uma crítica construtiva. Sim, sim. Não é crítica, então isso é um dos pontos. Uma outra coisa que eu entendo muito bem do prefeito Orlando, eu entendo mesmo, porque eu também sou um pouco assim, a gente quer tratorar as coisas, então... a gente fala, eu não consigo mudar minha personalidade quando eu não consigo mudar dele. Então muitas vezes a pessoa acha que o Orlando é uma pessoa arrogante, difícil de lidar. É o perfil dele. Às vezes é mesmo, entendeu? Como eu sou assim, me dou bem. Ele dá a pancada aqui, eu vou, converso com ele, a gente ajusta ali. Às vezes também você retruca, respeitando, óbvio, como meu chefe. Mas isso a população às vezes não enxerga com um olhar ruim. Por quê? Porque... Maurício Soares chegava, bonzinho. Aliás, essa crítica é ao Orlando e ao Marinho, né? Marinho. Essa questão do trato, né? O perfil são semelhantes. Então eu acho assim, onde que a gente vê que tem algumas coisas que podem ser melhoradas, vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar. E outras coisas, como eu falei, eu tiro o chapéu. O Orlando construiu uma equipe maravilhosa. De verdade, eu acho que os secretários do Orlando, olha, ele conseguiu escolher a dedo algumas coisas, equipe engajada, fazer a equipe trabalhar em conjunto, entendeu? Porque não adianta nada eu ser secretário de esporte se não estiver trabalhando bem com o secretário de educação. E isso na gestão anterior tinha muito, tá? Dentro do esporte era 2 divisões, era 2 diretorias apartadas e não se conversava. Não pode ter um governo único. Então, eu acho que essas coisas a gente vai ter habilidade de estar tentando ajudar. Legal. E
O Alex Moion, prefeito de São Bernardo, quem seria o secretário de esportes? Não, falei, a gente não pode pensar nisso, a gente tem que pensar em primeiro estar construindo um trabalho, a gente está construindo aí de fazer parte de um grupo, e volto a falar, gente, eu tenho, eu coloquei meu nome à disposição e tenho essa vontade de poder ter esse desafio pela frente, mas eu respeito muito o que é o grupo, sim, como foi falado sim. aqui, existem Marcelo Lima, um cara extremamente competente, mostrou isso na Secretaria de Serviços Urbanos, como vice-prefeito. Então, são várias pessoas que tem dentro do grupo que tem condições. Eu quero estar fazendo parte desse grupo aí para continuar evoluindo e melhorando a cidade de São Bernardo. Uhum. Não, excelente. Eu acho que eu vou já encerrando e falando aqui, acho que a oportunidade que nós temos, viu, Alex? Nós temos que vencer essa questão política e politicagem, não sei, o candidato ou situação ou oposição, a gente precisa pensar um pouquinho mais profissional. Eu acho que é o seguinte, quando alguns mandatos atrás, a Prefeitura de São Bernardo era sozinha. Hoje você tem deputados estaduais que representam a situação siglas, e oposição. Isso, diversas siglas. Temos deputados federais. Nunca tivemos tanta representação. Uhum. Presidente da República de São Bernardo. Sim. Fez a carreira aqui, né? Ele pode não mudou, né? Mas não, daqui, família daqui. Família daqui. Eu espero que esse mundo político tenha condição de aproveitar esse bem que nós temos, saber lidar, porque assim, se fala assim, temos gente do lado do governador, sim, temos gente contra o governador, temos gente do lado do presidente, temos gente contra o presidente. Eles deviam trabalhar de uma forma harmoniosa para trazer recursos para nós. Sem dúvida. Acho que candidato é candidato e a pessoa eleita é outra coisa, né? Que nem nós falamos, né? O cara eleito acabou, ele tem que representar o povo. Sem dúvida. Mas o que eu te falo, eu tenho minha opinião política, meu direcionamento político. Mas eu respeito todos, eu volto a falar, tem princípios que eu não vou abrir mão. Exatamente. Esse princípio eu não vou dar. Então eu vou defender o que eu entendo que é correto, tal. Porém eu vou respeitar também a opinião dos outros. Isso pode ter certeza. Eu acho que é por isso que eu tenho um trânsito muito tranquilo até que a oposição. Entendeu? Poxa, eu volto a falar, eu fui no Ministério de Esportes, eu falei, olha, eu achei super justo. O governo anterior nacional, o Bolsonaro, extinguiu o Ministério de Esportes. Eu achei uma barbaridade, de verdade. O Lula já reconduziu novamente o Ministério. Logo no início de mandato, eu fiz questão de estar indo, junto com o prefeito Orlando, fomos visitar lá, conversei com os diretores, até porque os 3 diretores que tinham lá, o Thiago Milim, a Marta e o Ferrarese, todos são da região, todos são daqui. Nós tínhamos 3 secretários executivos do Ministério da região. Então, eu vou perder a oportunidade. Fui lá levar as demandas, fui lá levar o que a gente podia contribuir também. Então, eu falei, eu tenho uma humildade muito grande nisso, sei respeitar quem está no poder lá. É óbvio que desde que eles estejam respeitando a gente também aqui. Sim. Nós temos que construir o que é melhor. Eu estou trabalhando o que é melhor para a minha cidade, para a região do ABC. E isso que você falou é verdade. E aí eu faço uma crítica, tá? Não vou dar nomes aqui, mas eu faço crítica. Nós chegamos a ter 5 ou 6 deputados, não me recordo, de São Bernardo, entre estadual e federal, tá? Não lembro se era 5 ou 6 agora. Infelizmente, 2 aí não sabem o que é São Bernardo. Eu digo em termos de valorizar, de mandar recursos para cá. Tá? Então isso a população tem que saber. Não adianta eu ver, não, ele me ajuda. Tá bom, mas não está ajudando nada o seu município. Uhum. Pô, a gente tem que cobrar ele. Tem que cobrar ele sim. Ele tem condições de mandar muitas emendas para cá. E não é só emenda, a gente está acostumado a falar emenda, mas é projetos para cá. A cidade não vive de emenda, a cidade vive de projeto. Apresenta um bom projeto nos ministérios lá, força o governo a aprovar. Você sabe que tem a questão do consórcio. E quando estava o Danilo aqui, ele explicou para a gente, perguntei o porquê que São Bernardo saiu, porque há uma crítica do lado da... Que é muita politicagem, né? Sim. Não, veja bem, deixa eu só concluir aqui meu raciocínio. O lado do PT, né, vamos dizer assim, o lado do governo da União, diz o seguinte, que São Bernardo saiu do consórcio. E está vindo um recurso importante aqui para a região que vai ser distribuído através do consórcio. O PAC, mais um... Isso, aí o PAC. Aí é o seguinte, perguntei isso para o Danilo Lima, que é até alguém do teu grupo, ele fala que quando São Bernardo estava no consórcio, havia um custo enorme mensal, coisa de 1 milhão por mês, e não trazia resultado para São Bernardo do Campo. Né? Então, agora está vindo recurso e se fala que esse recurso
será distribuído através de quem está no consórcio, se fala esse tipo de coisa. Aí, por isso, esse é um exemplo que eu quero dizer de como os players políticos de diferente ideologia poderiam trabalhar um pouco mais alinhado para a região. Entendo? Pelo menos, né, em algum momento, né, que eu não vejo possibilidade de aceitar, não. Orlando é do PSDB, então não queremos falar com ninguém que está lá. O que nem você fez. Você foi lá e falou assim. Mas eu falo assim, olha, eu conheço bem a questão do consórcio, até porque, para mim, o consórcio da ABC é um grande case de sucesso. Tá? A ideia dele, lá nas suas origens, foi ótima, perfeito. Eu tiro por mim, no início aí, 2017, 2018, não me recordo, nós fizemos os jogos regionais, jogos abertos, de forma pioneira. Nós fizemos pelo consórcio e abrangeu todas as cidades do ABC. Então, todas as cidades, eu estava organizando jogos abertos regionais. Isso ajuda muito, facilita na organização, facilita na questão de despesa, abrilhanta o evento, todas as cidades recebendo atividade esportiva. Então, assim, o consórcio é importante. Houve uma politicagem dentro do consórcio? Houve. Agora, pela experiência que eu tenho do consórcio, o que eu acho que estava acontecendo ali? Existe realmente uma necessidade de investimento alto, não é barato, não sei qual o valor, mas realmente tinha anualmente um dispêndio muito grande para o retorno que o consórcio estava dando. Por quê? Porque perdeu a origem dele, perdeu a essência dele do que era o seu consórcio. O consórcio está lá para resolver os problemas macros, literalmente, lá em Brasília. Então, ir lá, abrir portas. Agora, a questão de São Paulo, de São Bernardo não estar recebendo recursos, isso é lenda, isso não existe. É só ter gestores capacitados, apresentar projetos no governo, todas, infraestrutura, esporte, você apresenta o projeto lá. O projeto é aprovado, aí a liberação do recurso depende de uma vontade, de uma força política. Aí tem que ter. Depois você vai entrar numa fila de liberação de recursos. Então não depende nada do consórcio. O consórcio, isso, estão dando essa ênfase para lá, mas não depende. São Bernardo apresentou todos os projetos que eram necessários do PAC, tecnicamente vão ser aprovados, e daí vai ter que ter o respaldo político de deputados da região para que saia mais rápido isso. Ponto. Então, assim, mas eu sou a favor do consórcio, mas não das condições que está hoje. Hoje, realmente, o consórcio se tornou consórcio político. Da liderança que está ali, ele vira trampolim para a cidade que é o responsável pelo consórcio naquele ano. Infelizmente. Então está tudo igual. Infelizmente. Está tudo igual nesse episódio. É aquilo, né? Privatizar ou não privatizar, depende, né? Se continua público e é mal administrado, é ruim. Ele falou isso, Exato. Tem que prezar pela boa gestão. Exato. Privatiza, às vezes acontece o que aconteceu aí que a gente está vendo com a energia elétrica. E tem obras, igual a gente fala muito sobre trazer o metrô para São Bernardo. Isso naturalmente atinge as outras cidades. Vai ter que cortar o Diadema, o Santo André, o São Caetano. Então não é uma obra importante só para São Bernardo. Então o consórcio seria bom nesse sentido, né? Você une forças. Eu tenho mais uma pergunta, então. Como assim? O prefeito Orlando não tem boa relação atual com Paulo Serra de Santo André? Eu acho que assim... Desculpa, não é querendo fazer... Eu queria saber o quanto isso... Eu não tenho aqui não quero fazer fofoca, eu não quero fazer... Não, eu acho... A minha pergunta é assim, quando há um racha desse tipo, que se dizem que é um racha e tal... Você vê que não é nem só quando é a esquerda e a direita, dentro do mesmo partido. Dentro do mesmo partido. Então, assim, isso atrapalha um projeto como esse, por exemplo, o prefeito das principais cidades do ABCD. O que eu vejo é o seguinte... Eu acho que desentendimentos institucional vai existir independente de oposição e situação, sempre vai estar existindo. Cada um vai estar defendendo os interesses do seu município. Então o prefeito Orlando defendendo o que ele entende é certo aqui e o Paulinho defendendo o que é certo lá. Se existe um desalinhamento nesse momento entre eles, não tem procuração nenhuma para falar do Orlando aqui, mas se existe um desalinhamento, é porque algo aconteceu nos bastidores políticos ou institucionais. Agora, o que eu sei é que o prefeito Orlando e o Paulinho, poxa, se eu não me engano, o prefeito Orlando é até padrinho do Paulinho, algo assim. Então, pelo que eu sei, eles eram muito próximos. Né? E de repente deve alguma coisa. Mas como foi? Mas olha, como foi? Como houve um desencaixe também do prefeito Orlando até com o próprio Aurico.
é coisa de momento, e as coisas vão se caminhando. Né? Mas isso interfere nos nossos interesses. De jeito nenhum, acho que não pode. Acho que se ele deixar interferir numa gestão, numa decisão dele aqui, aí ele não está sendo um bom gestor. E o prefeito Orlando é um ótimo gestor. Então, é o que eu falo. Na sua casa, a gente não briga com a mulher, aí você não fica uns dias ali com desentendimento, depois as coisas se funam ali de novo. Então, eu acho que isso faz parte do processo natural do ser humano, cada um defendendo o que entende correto, mas de forma elegante, também não deixando prejudicar a gestão da máquina. O consórcio, eu acho que fugiu um pouquinho disso. Eu acho que eu volto a falar, o consórcio, a essência do consórcio, vamos colocar a atribuição dele, eu acho que é perfeita. Não é agora não, acho que com o passar dos anos foi se deteriorando isso e se tornando vamos dizer literalmente, mais um cabide de emprego do que algo para dar soluções para o município. Entendeu? Então, se a ideia é boa, a gente tem que lutar para ela voltar. Não cancelar. Isso, para voltar. Enxugar o que precisa enxugar, né? Mas eu acho que isso naturalmente vai se canalizar. Legal. Aqui, olha, tem muita pergunta, mas seguramos você bastante. Vamos lá, já. fechou. Eu quero agradecer, olha, eu tô realmente, superou a minha expectativa, tá? Obrigado. Eu estava realmente interessado aqui conversar com você pessoalmente. Olhei aqui seu histórico, todas as atividades, gostei bastante. Não tinha ideia que São Bernardo já tinha tudo isso. Legal, muito gostoso mesmo. E é bom saber que tem mais nomes aí para as eleições o próximo ano. Acho que vamos lutar para que as pessoas discutam projeto. Sim. E eu não gosto da ideia que, olha, eu vou votar no tal porque eu sou contra aquele lá. Não, vota na pessoa que você é a favor do projeto, pelo amor de Deus, senão nós vamos ficar na mesma história, né? Então foi muito bom te conhecer. Em breve teremos também com mais um possível candidato. Dessa forma, acho que nós fechamos São Bernardo, a não ser que apareça mais um candidato. Se aparecer também, a gente mas é maravilhoso. Eu acho que isso tem que discutir debate. Para isso que existe o segundo turno. Exatamente. Hoje, no primeiro turno, a gente discute o projeto. Segundo turno, a gente vê o que vai fazer. Ainda bem que nós vivemos numa oportunidade que é essa, que é a democracia. Podemos estar colocando nossas ideias, indo lá, disputando o voto. E é aquilo que eu falei, e seguindo o caminho que entendemos que é correto, de acordo com a maioria. O que a maioria decidir, a gente tem que estar cumprindo. É isso aí. Obrigado, Alex, obrigado. Viu? Eu que agradeço, é o que eu falar. Eu fico envaidecido de estar vindo aqui. Obrigado pelo convite. Tive a oportunidade realmente de colocar um pouco aqui, externar um pouquinho o que aconteceu no esporte. Eu falo com a maior humildade possível. Eu sempre agradeço o Orlando por conta disso, porque eu falei assim, ele me deu a oportunidade de entrar numa secretaria, trabalhar muito, mas muito mesmo, mas mostrar que tem condições de fazer muita coisa bem feita. E não é gastando milhões, não. É só ter vontade de trabalhar e aproveitar o que São Bernardo tem de melhor, que é o quê? É os profissionais que existem na rede pública nossa. Então, agradeço e espero poder realmente estar voltando no futuro aí com outras novidades, com outros momentos, quem sabe se consolidando como um pré-candidato, mesmo daí já como um candidato, entendeu? A gente vai estar batendo papo. A gente já está convidado. Quer ter oportunidade aqui, é uma pretensão nossa, de fazermos os debates. Bacana. Não só os candidatos a prefeito de São Bernardo, mas estender isso para o... Isso é uma coisa muito ruim para São Bernardo. São Bernardo é muito próximo de São Paulo e nós não temos rede televisiva nossa aqui. Exato. Então o termômetro da nossa cidade acaba vindo também de São Paulo. Por quê? Porque você está vendo a política de São Paulo, tal, então você aqui vai meio que por osmose. Exatamente. Isso é uma coisa muito ruim para São Bernardo, infelizmente. Não, nós temos aqui nosso projeto ano que vem, aí eu já te convido, se assim se confirmar a sua candidatura, como seriam dois debates para os candidatos a prefeito e para os candidatos a vice-prefeito. Perfeito. Né? Então eu espero que você aceite o nosso convite, né? Com certeza. E Alex, você como secretário de esportes, né? Nós somos o país do futebol. Você tem problema de falar do seu time de coração? Não, pelo contrário, eu sempre brinco com isso. Eu falo assim, olha, eu sou São Paulino, de coração. Por isso você está perguntando. Não sabia. Mas tem um detalhe, não calma, sabia. Eu sou São Paulino. Mas eu gosto mais de torcer contra o Corinthians. Eu me divirto, de verdade. Eu entendo nada de futebol. Nada. E eu tenho dois irmãos extremamente palmeirenses. E ele é corintiano, e aquela coisa chata. Sabe aquela época do Parmalat? Hoje o Palmeirense está chato. Hoje o Palmeirense... Na época do Parmalat, da Parmalat era insuportável. Também. Eu costumo brincar o seguinte, quando eu estava no colégio, você reconhecia o palmeirense que andava com toca-fita. Lembra do toca-fita? Claro. Porque ele era o playboyzinho da classe, da escola. Então ele andava, chegava na classe, segurando aquele toca-fita, aquela gaveta, e quando saiu o moderno, colocavam
vinham de camisa para poder colocar a frente. Sim, aqui. era só a frentinha. Então eu não gostava desse tipo de coisa. E eu virei corintiano. Por quê? Porque por oposição. Porque eu não queria ver o Palmeiras. Me incomodava com essas coisas, né? Eu não entendo nada. Minha esposa. Eu não entendo nada de futebol. Eu não sou fanático de futebol. Sim, verdade, não sou. Tá? Eu falo assim, se você perguntar, eu curto muito mais assistir um jogo de basquete. Eu acho mais. Porque o futebol são momentos de emoção. Você pega um basquete, tá toda hora tem uma cesta que toda hora aquela correria, então é gostoso. Mas minha esposa, ela é fanática pelo futebol. E corintiana, mas corintiana roxa. E aí eu sempre brinco com ela, isso é verdade, eu acho que até para provocá-la, ao longo dos anos, então eu venho fazendo isso. Eu assisto o jogo de São Paulo, mas nem sei qual o resultado, fico sabendo depois, mas jogo do Corinthians, toda hora eu tô lá torcendo contra. Tava o Sheik aqui, tava o Sheik aqui, e eu falei, vamos fazer esse negócio também tem um short lá no nosso YouTube, depois você dá uma olhada. Ele falou, eu queria só questão sobre fake news, eu queria ver como a gente sofre influência sobre o fake news. Sim. O Sheik é meu primo, né? Tá. Então, eu sei. O Sheik Jihad. Eu conheço o time que ele torce, né? Então eu falei, vamos fazer um teste se o Sheik tá sofrendo influência da fake news. Eu falei, Sheik, o Palmeiras tem mundial? Aí ele, não, mas isso é história, a prova. Eu falei, tá vendo? Só até o Sheik sofre influência. O gostoso é isso, né? O gostoso do futebol, da torcida isso, a gente poder brincar um com o outro, né? Sem violência, né? Isso que é gostoso. Sim, então, essa é a única parte que eu faço crítica ao futebol. Infelizmente, a cultura do futebol ainda tem muito essa questão da indisciplina, da violência. Não é cabível mais, né? Eu falo São Bernardo aqui no futebol amador de várzea nosso, tem finais de semana aí que tem grandes confrontos. Então eu fico realmente... Infelizmente, é um grupo pequeno de pessoas, mas que desestabiliza, barulho, né? Desestabiliza todo o projeto de futebol. É isso que a gente tem que evoluir aqui ainda. E até aproveitando, Alex... a gente teve um episódio recente da seleção jogando contra a Argentina, né? Aquele episódio isso, não, essa questão de racismo, gente, me poupa, isso aí não cabe mais no mundo nosso, não tem... E assim, a gente vê que a gente não está preparado para misturar as torcidas, e assim... A gente teve exemplo na Copa do Mundo dos japoneses vindo e limpando o estádio, assim que acaba. A gente vaia o adversário. É isso aí. É um adversário, a gente não tem nada contra eles, pelo contrário, são excelentes esportistas, né? A gente está torcendo pelo esporte. Eu falo, a gente tem que ver o esporte como espetáculo. Exato. Não importa o que está acontecendo, é espetáculo, é um show, você não vai num show, você não curte? Exatamente. Tô indo lá para curtir. Se minha equipe foi melhor que a sua, que bem, eu vou ficar mais feliz ainda, mas se a sua foi boa e deu espetáculo, que bom, eu vou sair lá feliz, valeu o ingresso que eu paguei. Sim, aí que envolve esporte e educação, né? A gente vai evoluindo aí muito bom. População. Obrigado, Alex. Meu amigo, muito obrigado, um grande prazer conhecê-lo. O prazer é nosso. Então já está convidado aqui para a próxima, com certeza, com certeza. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, eu queria pedir novamente uma oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo. Segue aí, né? Se inscreva no nosso canal. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, TikTok, no Facebook e agora no Spotify. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.